Conhecendo o meu cliente. Essa aula é uma aula extremamente importante, porque a maior parte das pessoas, quando sai, termina a sua formação, e quando ela vai se posicionar como terapeuta, ela entende que fazendo um cartão de visitas ou um folheto já vai fazer com que a outra pessoa entenda aquilo que ela oferece. Mas as pessoas muito provavelmente não têm, primeiro, o mesmo valor que você tem pela linha terapêutica que você explora, e também muitas pessoas, por exemplo, na internet estão passando por um processo de ansiedade. Grande parte desse grupo, talvez nem saiba que ela está enquadrada num grupo da ansiedade. Muito provavelmente ela vai fazer a primeira busca pelos sintomas que ela está sentindo. Por exemplo, pensamento acelerado, maior frequência respiratória ou até preocupação excessiva com o futuro. Esse tipo de sintomática é extremamente importante para você entender como se comunicar com os nossos clientes, com as pessoas que podem se beneficiar do nosso produto. O que eu estou falando aqui é que grande parte do processo está muito ligado em conhecer o cliente melhor do que ele mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque o cliente ele passa por um processo subjetivo. Então vamos supor que você vai criar aqui um processo de atendimento ou uma comunicação direcionada para pessoas que estão passando por um processo de ansiedade. Vamos pegar esse tema aqui para trabalhar. Se eu não consigo entender a subjetividade, eu vou oferecer uma coisa muito superficial, assim como eu já mostrei para você como se apresentar, você sendo uma marca. Aqui é a mesma coisa com o seu trabalho. E se você não entende essa subjetividade mais profunda do seu cliente, quais são os desejos que ele tem, as coisas que ele pensa a respeito do que ele está vivendo, você não consegue ter uma comunicação num tocante que faça despertar ali a percepção da importância de fazer a terapia contigo e até de dar esse próximo passo. E é interessante que fica uma comunicação muito mais assertiva quando você conhece com quem você está trabalhando. Vou trazer de exemplo aqui o Viktor Frankl, que ficou confinado anos, né, dentro do período onde o nazismo aprisionou os judeus. E o Viktor Frankl, dentro daquele processo, ele perdeu a família, perdeu filhos, e ele foi ali uma pessoa, você já deve ter lido a literatura, fundamental para criar um alicerce para aqueles judeus. Ele tinha uma frase, né, que ficou muito marcada, que não importa se você vai viver mais 20 anos ou 20 minutos, você tem que aprender a criar sentido para cada segundo que você está vivendo. E estou falando isso porque ele foi tão específico, tão preciso. Ele poderia ali entrar também no processo de pânico, ele poderia tentar se comunicar com os nazistas, afinal ele tinha uma formação, podia se posicionar numa outra forma, mas ele foi explorar e entender as dores que aquela pessoa que estava ali junto com ele estavam passando para poder ajudá-los nesse processo. E ele ajudou efetivamente milhares de judeus a passarem pelo processo do Holocausto, do confinamento, para que pudessem então ter força moral para fazer isso. E é muito do processo do que a gente está passando aqui. Se a gente não entende o nosso cliente com profundidade, a gente não conhece a pessoa da qual a gente está oferecendo alguma coisa, não tem como a gente oferecer alguma coisa que seja mais específica, né? Quando a gente fala de terapia, como eu já disse, vai soar como uma commodity. Por mais que a pessoa esteja vivendo um caos pessoal, esteja quebrantada ou esteja no movimento de crise, ela não vai entender a importância da terapia, mas ela vai entender a importância de conseguir gerenciar os seus estados, diminuir o fluxo de pensamentos. E se você ajuda a promover a percepção que a sua ferramenta traz esse tipo de valor, fica muito mais fácil da pessoa entender e dar esse passo. Então a ferramenta que eu quero trabalhar aqui é o conceito mais básico do marketing, mas que é negligenciado pela maior parte das pessoas que se posicionam no mercado. Eu estou falando isso importante, ficar bem claro aqui, porque para empreender no negócio da terapia, a gente tem que sair daquela cabeça, né, de eu só tenho que estudar a terapia e eu tenho que começar a entender como fazer o negócio da terapia, ou seja, da porta para fora, acontecer com mais profundidade. Então eu quero disponibilizar uma ferramenta que eu uso aqui, que a gente criou dentro do nosso processo de trabalho, que chama Empath Canvas, que é o canvas da empatia, né? A gente vai ver de uma forma visual como explorar e aprofundar para mudar o seu discurso de comunicação, como você vai posicionar o seu trabalho, entendendo essas nuances mais individuais do ser humano. Além do seu atendimento, você vai conseguir ter questões mais sofisticadas para conversar na intimidade desse cliente. Então, tanto na produção de um material de texto ou áudio, ou a forma com que você oferece efetivamente a sua terapia, vai melhorar, vai agilizar o atendimento, o entendimento por parte do outro lado. Então, vou compartilhar aqui a tela com você
e vamos para a ferramenta. Abaixo desse vídeo você vai receber esse PDF, que é a ferramenta do Empath Canvas. Eu vou te mostrar visualmente o que nós vamos trabalhar, que eu vou preencher junto com você. Essa é a ferramenta do Empath Canvas. O que tem aqui nessa ferramenta? Se eu vou tentar entender, vamos pensar aqui, né? O cliente, eu vou me posicionar para trabalhar com pessoas que estão passando por um processo de ansiedade, tá? Isso dentro do seu posicionamento, na sua escolha, nós vamos explorar essas 12 nuances para entender com mais afinco o que está acontecendo. Então vamos pegar aqui, uma pessoa que está passando um processo de ansiedade. Quais dores essa pessoa está vivendo? Talvez uma preocupação excessiva com o futuro? É uma dor? Então eu vou listar aqui algumas dores para cada mercado que eu tenho, porque eu vou começar a falar com essas dores, com esses medos, com esses desejos, com as crenças que meu cliente tem. Então, nós temos 12 processos. Dores são coisas latentes. Às vezes a pessoa com ansiedade, ela não está, como eu disse, consciente que ela tem ansiedade. Alguém que está passando por crises de pânico, às vezes ela não tem a consciência, mas ela tem algumas dores específicas. Alguém que está vivendo um processo de depressão, às vezes tem uma perda do valor pela vida e é uma dor que ela sente. Vamos entender quais são os desejos, o que essa pessoa busca. Por exemplo, quando ela vai no Google gratuitamente buscar como melhorar alguma condição na vida dela, como, por exemplo, ter mais autocontrole sobre as suas emoções. Quais são os medos que essa pessoa está vivendo, que medos que tocam o dia a dia dela, que não são só dores, aquilo que ela fica processando no seu inconsciente. Então são dores mais profundas que aparecem de vez em quando e que tiram ali, de repente, o poder dessa pessoa responder perante a vida. Que crenças fundamentam, o que uma pessoa que acredita, o que a pessoa que está vivendo o processo de ansiedade acredita? Que talvez isso nunca vai passar, ou que ela nasceu assim, vai continuar assim, ou que só a medicação resolve. Então tem que entender essas crenças que fundamentam o meu cliente ideal para poder ajudar ele a mudar essas crenças para perceber o valor de fazer a terapia. O que aquela pessoa pensa sobre a ansiedade e sobre a terapia? A terapia é para maluco, né? Ou a ansiedade é uma coisa que eu vou viver até o fim da minha vida. Então, se ela pensa isso, eu mapeio, eu consigo conversar com ela para explicar por que a terapia não é só para louco, ou porque o seu programa exclusivo é diferente do que ela entende como terapia. O que ela sente sobre isso, né, sobre o que ela está sofrendo de dor e sobre dar esse passo em fazer o trabalho com você. Então, onde no corpo dela ela tem sensações físicas daquele processo, numa dor emocional, num processo de ansiedade. O que ela fala sobre a ansiedade, qual o padrão da comunicação que ela tem a respeito disso, quais são o que ela faz, quais são os comportamentos. Então, de repente ela toma remédio, de repente ela está depressiva, ela vai ficar mais deitada na cama, e eu vou conversar com essa parte. A gente vai preencher junto para você ver o detalhe. O que ela vê sobre as coisas relacionadas ao que ela sente. Então ela vê de repente pessoas tendo surto do lado dela, ou ela de repente vê impossibilidades de andar, ou ela vê que tudo vai continuar igual. Aí o que ela escuta a respeito disso? O que as pessoas falam para ela quando ela está no processo de ansiedade? Ah, não aguento mais, eu não vou aguentar você com essas crises. Quais são as coisas que ela escuta para eu poder tocar com mais intimidade? Objeções, então, que ela tem a respeito de fazer uma terapia, por exemplo. Ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não é para mim. Então, eu tenho que entender quais objeções vão impedir esse cliente ideal de chegar até o processo de fechamento da terapia. Quando eu entendo isso, eu antecipo todas essas comunicações aqui com conteúdos para educar a pessoa da diferença do que ela pensa e do que você sabe que é o processo. E o que ela consome a respeito disso? Remédios, livros de autoajuda, quais são os produtos que ela tem em ligação a isso. Então nós vamos preencher agora para esse contexto da ansiedade. A ferramenta está assim para você, tá? Tem as 12 caixas. Mas César, eu não vou falar só sobre um tema. Tudo bem, então você escreve sobre vários: ansiedade, depressão, pânico, como sair da crise, administrar a crise. Você vai ter mais consciência do seu cliente. Então eu vou preencher isso junto com vocês agora. Vamos lá. Medos, né? Vamos pegar aqui, vamos trabalhar para a pessoa que está vivendo um processo de ansiedade. Então, quais são os medos mais frequentes? Preocupação excessiva, né, com o futuro, excessiva com o futuro. Então, ela tem uma preocupação excessiva. Que medo mais que ela tem? Falta de controle.
Então, nossa, eu não sei quando vai vir a crise da ansiedade, eu não tenho controle sobre isso e pode acontecer de novo amanhã. Então, a pessoa fica antecipando, né, a falta desse controle, a falta de apoio dos outros, né? Falta de apoio de outros. Então, a família às vezes não entende, ela tem um medo, isso é uma dor, tá? Perdão, eu coloquei medo aqui, são as dores, medos aqui embaixo. Então, ela sente dor por ter essa preocupação excessiva com a falta de controle, com a falta de apoio das pessoas que estão ao seu redor. Que medos ela tem? Tem medo de morrer quando ela entra numa crise, por exemplo. Ela pode confundir aquilo com morte. Então, se você gerar um conteúdo explicando, né, o processo fisiológico, quando acontece a ansiedade, você já consegue trazer mais clareza para a pessoa que aquilo é um processo natural do organismo e ajudar ela a perceber que você conseguiu gerar algum valor ou alguma coisa que ela aplicou na vida dela e teve um processo de melhora. Ela tem medo de perder as pessoas próximas, porque não vão aguentar as crises que ela tem. Você conhece o seu público, né, muito melhor que ele, quando você começa a explorar aqui. Ou não conseguir administrar as finanças no futuro. Isso é um medo que ela tem, de não ter a competência de chegar no futuro e conseguir responder por isso. Olha como vai ficando mais claro, e eu já vou falar, quando isso aqui estiver pronto, você vai entender o que a gente pode gerar aqui de informação, tá? A clareza que a gente vai ter. Aqui ela tem o desejo de ter um autocontrole, ela tem o desejo de acalmar os pensamentos, acabar com o mal-estar que ela sente, mal-estar. Aqui eu estou pondo 3, tá? Para cada uma, e você vai ver a derivação que isso gera de consciência. Crenças, ela tem a crença que isso nunca vai passar. Aí você imagina, você vai oferecer o seu cartãozinho de visita, ou você coloca lá no seu Instagram que você está atendendo, coloca lá que você atende com a terapia X, que começou a atender online. Essa pessoa ela tem a crença, de repente, que a ansiedade dela nunca vai passar. E se eu não conseguir educar ela sobre isso, a importância de você entregar conteúdo, justamente a pessoa entender esse processo. Como assim isso nunca vai passar, né? Aí você pode falar, entenda como a ansiedade é um processo e entenda como você vem alimentando a sua ansiedade e 3 passos para você poder resolver. Você grava um vídeo disso ou escreve um conteúdo disso, a pessoa começa a ter uma percepção que ela tem controle, ela vai modificando as suas crenças em relação ao que ela pensava sobre a terapia, vai vendo o valor na entrega que você ofereceu para ela, ela aplicou na vida dela, começa a tocar ali a possibilidade de ter um controle, ela começa a ver um valor em fazer o processo com você. Tá ficando mais claro? Talvez ela tenha a crença que só remédios podem ajudar. E aí eu tenho que ajudar ela com essa crença também. Se só remédio pode ajudar, se ela só acredita nisso, ela vai até a farmácia, compra um ansiolítico, um Rivotril, ela tem essa crença, ela não vai nem ouvir o que você tem para falar sobre a terapia. Que, mais uma vez, entenda como você pode mudar e controlar a ansiedade naturalmente sem o uso de medicação. Então você vai gerar uma informação para ela poder ter a possibilidade de modificar aquilo que estava sendo um processo limitante de tomada de ação. Então aqui não adianta falar sobre, né? Não adianta, eu vou lá no terapeuta, eu só vou ficar falando sobre, vou falar do meu pai, da minha mãe, e não vai andar. Então educar a importância da pessoa ter um ambiente, o que é um setting terapêutico, que é ter uma hora dedicada para ela. Quando você faz essa educação, você modifica a experiência do que ela acredita sobre isso. Eu estou listando 3, você pode listar 10, 20 sobre isso e para entender melhor como você pode ajudar essas pessoas, tanto com conteúdo até para construir a sua linha terapêutica e o seu processo de atendimento. O que ela pensa? Terapia é para louco. Não é para ele, né? Não é para mim. É para o meu marido. Meu marido precisa de terapia. A terapia é bom para os outros, não para mim. Né? Ou vou ficar só falando lá o que ela pensa. Não adianta. Ela até de repente considera, não, mas eu vou ficar lá só falando. Vou ficar só falando. Aqui é mais um processo. O que ela fala sobre isso? Que o marido precisa. Aí você pode criar um conteúdo aqui. Entenda que se você tentar mudar o seu marido, você não está olhando para a responsabilidade que você tem dentro dessa relação. Por exemplo, né, a pessoa quer mudar o externo, mas ela não olha para si. Então você pode educar a comunicação que ela tem em relação à terapia. Que ela já fez e não deu em nada, que já fez
Quantos de vocês já receberam pacientes assim? Ah, não, olha, já fiz tantos anos de terapia e não deu em nada. Né? Se eu não educar aqui que existem linhas terapêuticas, existem momentos da vida, existem processos de aplicação e intervenção que são completamente diferentes entre si, e existe você. Se você produz alguma coisa que gera valor e ela consegue perceber que, nossa, tá vendo? Só com um material que eu te entreguei você já melhorou, você fez anos de terapia, talvez o momento que você estava passando, ou talvez a linha terapêutica que você está vivendo não seja mais adequada agora, mas foi importante lá. Mas agora, se você conseguiu viver esse processo com esse material, imagina como seria ter esse momento para você todos os dias, todas as semanas, 1 hora por semana. Não tenho dinheiro para... Vou até colocar aqui, tá, nas objeções, dinheiro é quase sempre a primeira. E não é que a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não está priorizando a saúde dela, né? Muitas vezes ela não está priorizando cuidar daquilo. Se você não conversar para mostrar o valor que tem estar ali, quanto aquilo vai impactar também em outras áreas da vida dela, ela se cuidar, ela vencer a ansiedade, para ela poder mudar aquilo que ela fala a respeito disso. O que ela sente? Então, ela sente preguiça de começar. Tem gente que até quer, mas tem preguiça de fazer a primeira sessão, de começar, porque eu vou ter que explicar minha vida inteira. Tem gente que sente indiferença em relação a fazer terapia, ou até sobre a ansiedade. Ela sente um desconforto, conforto no peito. O que ela faz em relação a isso? Ela toma remédios normalmente. Ela não faz nada, né? Algumas pessoas não fazem nada, sou assim mesmo e vou morrer assim. Outras vão ao hospital, vai ao hospital com frequência. Tem muitos, né, que continuam indo ao hospital. E o que essa pessoa vê sobre isso? Então ela vê mais pessoas, ela acha que isso é normal, né? Cada vez mais pessoas estão entrando no quadro de depressão, é o mal do século, logo é normal para mim. Não aguento mais o ataque de pânico, né? Então ela vê impossibilidades, às vezes, de resolver isso. Ela não vê caminhos, ela não vê uma forma, ela acha que vai continuar tudo igual. Então ela vai tendo aqui as pessoas ao redor dela influenciando também como ela entende isso, né? Você nunca vai mudar, ela escuta, nunca vai mudar. O que o marido, a esposa fala, né? Não aguento mais os seus ataques. Aguento mais os seus ataques. Ou até vai procurar um médico. Procura um médico. Olha que interessante aqui. Eu já estou conhecendo mais essa pessoa. Na profundidade, a gente está aqui aplicando super rápido essa ferramenta. Quando você olhar com carinho quem é a pessoa que eu vou cuidar dentro do meu consultório, dentro da minha especialidade, quais são as ferramentas, com que tipo de público eu quero lidar agora, que eu consigo ajudar, você vai escolher aqui a comunicação mais profunda, mais ideal para conseguir ajudar. Quando você for falar com a pessoa, você vai falar sobre isso. Olha, eu sei que de repente é difícil dar o primeiro passo, mas perceba que na sua vida as grandes mudanças vieram quando você deu um basta, quando você falou chega, e eu quero te ajudar a dar esse basta. Eu sei que para você é difícil quando você não enxerga possibilidades no futuro. Eu vou pôr nas casinhas e vou falando sobre o discurso. Você não enxerga possibilidades de realmente fazer alguma coisa. E eu sei o quanto te incomoda, às vezes, o medo de perder as pessoas que estão próximas de você. Você fica sempre parado ali esperando alguma coisa acontecer, ou tomando remédio, mas vamos parar com essa falta de controle. Eu sei o quanto é importante para você acalmar os seus pensamentos, ter mais autocontrole, conseguir acabar com esse mal-estar. E poder lidar com as pessoas que estão falando que não aguentam mais os seus ataques. Olha aqui como já fica mais profundo, mais humanizado. Eu estou falando com uma parte da pessoa que é tocada nesse momento. Eu não estou aqui, olha, eu faço terapia e estou atendendo online. Não, isso é o tipo de comunicação que infelizmente não funciona no mundo digital. Você vai pingar uma coisa ou outra, mas você não consegue realmente tocar as pessoas porque você está jogando o trabalho para ela, né? É uma comunicação mais preguiçosa. Não tem o tempo. Se você está no online, olha a diferença. Grande quebra de objeção aqui, olha, você vai estar onde você tiver, a gente pode marcar essa sessão, você só vai buscar um lugar confortável para ter essa 1 hora para você, onde você não seja incomodada e que você possa, através de um celular ou de uma câmera. Então, olha que interessante, o online a gente já quebra, né? Você não vai ter o tempo de locomoção, não é para mim.
Então tem que falar com essa parte, né? A pessoa entende, não, terapia não é para mim. Tá, não sei o que você conhece sobre a terapia, não sei o que você já estudou, talvez por isso você esteja pensando nisso, mas a terapia é um grande presente que todo mundo merece, né? Ter uma hora para você cuidar dessas coisas, uma hora para você pensar com mais clareza e trazer soluções para o que você está vivendo, é um presente, não é um fardo, né? Então não é que não é para ninguém, são para as pessoas que escolhem realmente viver com qualidade de vida. Eu sei que você quer escolher viver com qualidade de vida. Você vai ajudando a pessoa dentro desses processos. Então, o que essa pessoa consome? Ela consome remédios, ela consome livros de autoajuda, né? Aqueles 4 passos ajuda para você se livrar da ansiedade, e ela acha que tudo aquilo ali vai ser o suficiente. Não, aquilo lá tem a importância, tem o seu lugar, né? Vídeos na internet. Ela consome tudo isso. Então, se eu não estiver aqui servindo para ela lidar com essas coisas mais profundas, eu não consigo tocar ela na comunicação. Nós vamos falar sobre linha editorial ainda nesse módulo, vamos falar sobre comunicação, mas aqui, fundamentalmente, se você for para a escolha de fazer os atendimentos individuais, você vai fazer a captação. Eu vou te ensinar algumas formas de captação, tem também o seu bônus, que é o fluxo de caixa rápido, que é uma estratégia com começo, meio e fim. Tem a captação ativa, e dentro desse processo você pode começar a conversar com essas coisas e não sobre ansiedade. Se você ficar postando uma frase motivacional, que pelo menos essa frase converse com a pessoa que você está trabalhando. E aqui, olha como a gente já tem uma clareza muito mais profunda de como eu começo a ajudar essa pessoa. Se eu for então optar por fazer um programa de terapia, né, a gente vai entrar nesse ponto também, olha como facilita. Quando eu conheço a pessoa que eu estou trabalhando, eu consigo criar um programa que resolvam essas dores, esses medos, ajude dentro dos conhecimentos que eu tenho, da ferramenta que eu tenho com a terapia, a ajudar ela a chegar nesses lugares, a lidar com essas crenças. Então, cada sessão pode ser um processo para trabalhar uma dessas coisas, ou a principal, as principais que se enquadrem dentro desse processo. Então, vamos voltar aqui para fazer um encerramento. Esse é o programinha que eu uso. Legal. Então, conhecendo, você aplicando o Impact Canvas, você vai ter um processo de conhecer mais profundamente seu cliente para pensar mais como você lidar com tudo isso. Aqui no mundo digital, a gente vai conversar com a parte inconsciente do cliente desde que a gente tenha consciência do que é essa parte. E essa ferramenta aqui eu uso dentro do nosso modelo de trabalho aqui, dentro de qualquer produto que a gente vai posicionar, a gente aplica essa ferramenta. Eu uso também entrevista com os meus clientes, pego ali e falo, quais são as suas maiores dores? Aí ele me fala, eu vou mapeando para entender como ajudar essas pessoas com o conteúdo que eu presto gratuito, com a informação que eu crio dos cursos que eu monto. Esse curso, por exemplo, é um curso que foi pedido anteriormente por alunos que estão em outra turma, de como chegar na internet, não só com atendimento, mas também com programa, com produto e como funciona o mercado digital. Então foram pedidos por vários dos meus alunos de outras formações, por isso eu entendi a importância de montar um produto que resolva as coisas que foram pontuadas lá. Então você entende que fica mais fácil quando a gente para de pressupor que o cliente está entendendo, olha, vem aqui e acabe com a sua ansiedade. Ou você pode criar um texto falando da importância. Por quanto tempo você vem aguentando as pessoas não te entendendo, não entendendo como a ansiedade verdadeiramente causa desconforto? E eu sei o desafio que é muitas vezes olhar para o futuro e não ver uma condição. Eu te pergunto como seria você colocar em ação esse passo que eu vou te passar para poder experimentar um amanhã mais tranquilo. Aí você passa uma ferramenta dentro da sua linha terapêutica para que a pessoa auto-aplique, experimente alguma coisa ou um conceito que gere um insight para ela falar, opa, peraí. Eu posso ter uma melhora, primeiro passo, né? Eu posso ter uma melhora. Segundo passo, essa pessoa me entregou alguma coisa de valor, então pode ser que ela consiga me ajudar. E o terceiro passo, eu quero então dar um passo mais rápido através disso. Eu não preciso ficar mais procurando na internet ou outras opções, porque eu já entendi que isso também é para mim. Beleza? Então até a próxima aula, espero que você tenha aproveitado. Valeu! Como montar um programa online através da terapia? Essa é uma das consultorias que eu mais dou para terapeutas que estão começando no mundo online.
E você vai ter um módulo inteiro sobre como fazer um atendimento e um atendimento em grupo. Aqui é um processo onde você vai ter um contato com mais coisas suas dentro do processo terapêutico, em uma condução pensando como se agora você fosse criar um workshop presencial, por exemplo, para atrair o maior número de pessoas, conseguir fazer um workshop vivencial de um dia. A gente vai transformar isso dentro de um programa. Para o que eu mais sou procurado, porque qual o benefício aqui de criar um programa online de terapia? Primeiro benefício é que você tem uma barreira muito menor de resistência de entrada, porque a pessoa ela vai fazer um aporte de um valor menor do que seria um programa terapêutico, ela vai ter a consciência no começo, meio e fim. Uma das maiores objeções que existem na pessoa quando ela vai buscar um processo terapêutico é não saber muitas vezes o tempo que aquilo vai gerar e o que ela vai receber efetivamente. A gente trata muito a questão subjetiva, né, dentro desses processos, e o programa possibilita que a pessoa tenha então um acesso a um tratamento através de um programa, e esse programa vai ser um programa extremamente original. Ele também você vai ter a possibilidade de acessar o maior número de pessoas, principalmente num período de crise, em períodos de desafio financeiro. Às vezes a pessoa não tem para pagar 200, 300, 400, 500 reais na sua sessão, na sua consulta. Não sei qual que é o valor que você cobra, mas de repente ela tem para pagar 300 para fazer um programa de 10 atendimentos. E aí eu vou te passar as formas e vou te fazer também dentro do Blueprint, que é uma ferramenta que a gente utiliza para criar os nossos programas, e é o mesmo que eu utilizo para criar os programas com os meus mentorados, com os alunos que já estão utilizando essa metodologia. O programa ele tem a capacidade de você fazer uma alta escala, né? O que é um produto escalável? Por ter um valor de entrada menor, eu consigo colocar um maior número de pessoas dentro de um produto. Vamos supor que eu vou conduzir grupos dentro desse processo de 30 pessoas cobrando R$30, eu vou passar ali com aquelas pessoas 2 meses e meio, eu consigo fazer um grupo me render ali R$3.000 por mês. Se eu tenho grupos sendo abertos toda semana, você tem a possibilidade de chegar em um maior número de pessoas, com a barreira de entrada menor, por ele ter um ticket menor, e você consegue ajudar com processos, como eu disse lá no comecinho, trazendo autenticidade, originalidade, que vai além da consciência da terapia pura aplicada, que eu vou te ensinar lá no último módulo como você aplicar também. É que aqui, para um produto, pensando num momento de crise, num momento de desafio, você pode construir algo que tenha um acesso a maior número de pessoas. Então, o produto a gente vai desenhar dentro da ferramenta, mas eu tenho que ter passos muito bem definidos. Como é um produto, ele pode ser entregue de algumas formas. Pode ser entregue, por exemplo, dentro de um workshop, onde você vai passar 4 horas com as pessoas e gerando dentro dessas 4 horas conceitos, aplicações, ferramentas para as pessoas criarem identificação, e você entrega esse workshop, essa aula dentro de um processo para uma causa específica. Vamos supor que você vai trabalhar ansiedade pós uma crise, ansiedade noturna. Se você vai escolher um grupo e vai criar um produto específico para esse grupo. Pode ser entregue na forma de grupo de desafio, ou seja, você vai passar encontros diários ou semanais, aplicando ferramentas, trazendo conceitos da sua linha terapêutica e conduzindo os processos dentro de um passo a passo. Tem uma terceira forma, que é a terapia em grupo. Eu vou falar melhor sobre a terapia em grupo, o desenho dela no último módulo, mas você pode trazer pessoas que estejam vivendo o mesmo desafio e ter também a interação entre elas, que é o que a terapia em grupo vai poder promover para você também dentro do processo online. Ou um programa gravado. O que é um programa gravado? Você vai desenhar um processo com começo, meio e fim, cada aula pensada para resolver uma situação específica, com uma ferramenta aplicável para a pessoa passar pelo processo auto-aplicando aqueles passos. Fazer gravado, você pode inserir mentorias, 4 acessos, 4 contatos em mentoria, em grupo com todas as pessoas que entraram, ou mentorias semanais, para que você tenha as pessoas passando pelo processo e eles tenham também esse contato no tete a tete com você, ou que ele seja todo 100% auto-aplicável.
Então, o que é o blueprint? O blueprint é a cara que nós temos, né, da impressão de desenhar um produto olhando e entendendo nas questões específicas do meu cliente. Como eu te disse aqui, eu vou compartilhar a tela. Como eu te disse aqui, nós temos... agora dá para entender também a importância, né, de termos construído o Impact Canvas. Tela compartilhada. Vamos para a aplicação da ferramenta. Então vamos pensar aqui num processo com começo, meio e fim, onde eu vou atender dentro na construção de um produto com a minha linha terapêutica, com os processos e conceitos que eu conheço. Então eu vou pegar aqui, eu preenchi um para vocês, mas eu vou explicar o que é o blueprint, tá? Eu vou definir qual o grupo que eu vou trabalhar, número de sessões vão ser transformadas em aulas podem ser vídeo, podem ser áudio. Qual o modelo de entrega? Então, se vai ser um workshop, se vai ser uma entrega gravada, se vai ser uma entrega num grupo de desafio, onde cada um desses será um encontro. Principais dores que eu vou resolver com esse produto, principais desejos que eu vou resolver desse produto para esse grupo e principais pontos que eu vou colocar aqui, que serão os meus módulos, para poder fazer o cara sair do processo que ele chega aqui, vivendo esse processo de dor e ter realmente a objetividade naquela entrega que eu vou prometer a ele. Então vamos até o que eu preenchi aqui para você. Então vamos lá. O grupo, vamos pegar aqui o grupo, vou trabalhar dentro do grupo da ansiedade, vou dividir aqui em 10 atendimentos e vou usar aqui o modelo de aulas gravadas. Vou pegar aqui 4 principais queixas, a gente escreveu já o nosso Impact Canvas, né? Preocupação excessiva, não conseguir administrar a vida financeira, perder as pessoas próximas e a falta de controle. Principais desejos, ter autocontrole, acalmar os pensamentos, aumentar a produtividade e ser compreendido. Quais são os pontos que eu vou trabalhar? Aí cada linha terapêutica tem a sua fundamentação. Se você trabalha, por exemplo, com a psicologia, vai depender da linha da psicologia que você trabalha, para você trabalhar aqui o enfrentamento, por exemplo, da comportamental cognitiva. Se você trabalha com barra de Access, por exemplo, você trabalha muito na transformação e na percepção de crenças, expansão de possibilidades, então você vai colocar quais são os principais tópicos que você vai trabalhar em cada sessão. Então, primeiro, autorresponsabilidade, para ele entender que ele é a única pessoa possível para gerar a mudança, autocontrole para ele começar a gerenciar os seus processos, enfrentamento àquelas ações para gerar transformação e mudança, e depois análise contrastiva e consolidação. Então vamos lá. Na parte de autorresponsabilidade, coloquei 3 aulas. Primeira, a mudança começa com você. Então, falar o tipos de atitude de pessoas perante a vida, né? Falar como funcionam os impactos de estímulos que nós temos, como sequenciamos e criamos processos de pensamentos, de crenças e como reagimos perante a tudo isso. Percebendo aqui que estamos numa situação onde algumas pessoas reagem, às vezes, de forma a entrar num embotamento, elas ficam passivas e vivem paradas na ansiedade, achando que aquilo vai ser um processo pela vida inteira. Tem pessoas que são reativas, que muitas vezes vão confrontar, vão ser chatas com as pessoas ao seu redor, e tem pessoas que reagem perante a isso, que conseguem ter uma atitude de enfrentamento. Então vou ensinar sobre esses 3 tipos de pessoa, para ele gerar uma identificação, entender o que ele está fazendo, que está correlato ao que ele controla, né, o que ele faz. E vou gerar uma ferramenta no final, né? Eu vou fazer uma descrição desses tipos, a primeira aula é isso. Vou gerar uma ferramenta, como eu gerei aqui para vocês, como eu tenho essa ferramenta, e vou preencher a ferramenta junto com ele, primeiro na tela, analisando as áreas da vida dele. Onde eu estou vivendo esses processos de preocupação excessiva no meu trabalho, mas em que área específica do meu trabalho? Em relação a finanças, o que eu estou entendendo ali? Eu vou gerar perguntas para a pessoa se conhecer e analisar relacionamento, a vida financeira, a vida social, a vida com ela mesma, como ela está construindo as coisas e os resultados de vida. E disponibilizo essa ferramenta para ela aplicar. E aí a segunda aula, ainda em autorresponsabilidade, o processo. O que é o processo? São estímulos e alimentação mental. Como que essa pessoa mantém o estímulo e a alimentação mental, como ela ainda se faz responsável em estar no processo da ansiedade. Quando ela está ali, o marido fala alguma coisa, ou o chefe fala alguma coisa, o que sequencia de pensamentos, qual é a organização que eu faço para poder manter aquele processo. Então eu vou pegar aqui um caderno de pensamentos. Ela vai ter uma tarefa de andar com um caderninho de pensamentos e anotar o tipo de pensamento que ela gera após o estímulo. E aí já estou aumentando aqui a consciência sobre o que ela faz.
Por fim, estado de recurso. O que é o estado de recurso? Entender quando ela tem um processo mental tranquilo, quando ela está numa situação onde ela tem controle sobre a situação, onde ela consegue gerenciar com mais resiliência o dia a dia, e vou investigar qual o padrão de pensamento, qual o padrão de sentimento que ela tem, o que ela fala para ela mesma quando ela está nesse momento, o que ela precisa ver, ouvir, quais são os estímulos sensoriais envolvidos no processo, e aí eu crio uma caixa de momentos. O que é uma caixa de momentos? Ela vai criar uma caixa física, seja com fotos, seja com uma música que traz a sensação, a foto de um lugar que ela esteve, momentos que ela realizou alguma coisa com atitude intencional de realizar. Então ela vai pôr naquela caixa para criar um processo de um estímulo de neuroassociação, onde ela consegue trazer de volta aquela experiência interna. Então estou criando aqui um estado de recurso. Vamos para a segunda etapa, segundo módulo. Então, a quarta aula, passamos pela consciência, que é do tipo de pessoas, como ela se mantém no processo, criamos aqui um estado de recurso, autocontrole. O que eu controlo? Aí eu vou trazer aqui nesse momento o que eu controlo, meus pensamentos, meus sentimentos e meu comportamento. Eu não consigo controlar o contexto. Quando eu estou vivendo, como disse Jean-Paul Sartre, o problema não é aquilo que a vida faz conosco, mas o que nós fazemos com o que a vida faz conosco. Então, a partir dos estímulos externos, o que eu controlo? Os meus padrões de pensamento. Aí eu vou fazer um checklist dos estímulos externos que mantêm processos internos negativos. Porque tem um jogo externo e tem um jogo interno. O que é isso? Tem as coisas que acontecem no ambiente, tem o chefe, esposa, marido, amigo, filhos, tem a questão com o dinheiro, isso é o ambiente. E aí, como internamente eu organizo e represento essas informações dentro da minha experiência subjetiva. E aí fazer um checklist de quais são esses estímulos. Onde no trabalho? É quando o chefe fala com determinado tom de voz, é quando eu recebo o meu salário e ele acaba, ou eu sou um profissional autônomo e é quando eu começo a não ter clientes. Onde vem o estímulo daquilo que eu vejo, ouço, sinto, e aí eu trago a consciência sobre isso. Segundo, funcionamento da ansiedade. Trazer um amadurecimento da explicação fisiológica de como a ansiedade processa no cérebro, Quais são os processos, como o aumento de neurotransmissores que aceleram o coração, que são processos naturais que lá atrás nos ajudaram a preservar a nossa espécie. Foi uma circuitaria sofisticada que o cérebro recebeu para poder lidar com esse processo, com esse passo a passo e nos preservar de um risco não iminente no presente. Acontece que a gente não vive mais numa savana e aqui nesse momento às vezes o nosso desafio maior é uma conta de banco ou um problema do amanhã, ligado a uma reunião e etc. Então, trazer a explicação de como funciona a fisiologia, todo o processo de ansiedade ele passa, veja que você já passou por todos os outros que você teve, ele dura de 10 a 15 minutos. Se você assumir o controle, lembra que tem pensamentos, comportamentos, sentimentos, e você tem um estilo de resposta. Antes, talvez você ficava reativo, você tem um outro estilo de resposta, você pode acessar o seu estado de recurso e mudar isso. Então, aqui eu faço um exercício de autopercepção. Trago ali uma indução em áudio para ele perceber, coloco ele na situação onde ele estava explorando a ansiedade e numa situação onde ele está explorando aquele estado de competência, quando ele está ativo com o recurso presente, como ele está no controle. E aí ele ter a percepção de como ele pode trazer esse estado interno de pensamentos, comportamentos e sentimentos para esse desafio que ele está vivendo. E aí vamos para o controlando a ansiedade. Aí é aplicar o estado de recurso para ele gerenciar os seus estados internos. E aqui então eu aplico essa indução. Ali eu explico, nessa aula eu aplico a indução para ele ter um controle, uma gerência, mudar o seu processamento cerebral. A gente tem dois processos aqui fundamentais no cérebro. A amígdala ela recebe o impacto do estímulo externo e vai perceber se aquilo vai ser arriscado, perigoso ou não, e ela gera uma resposta com uma ativação de vários neurotransmissores numa corrente sanguínea para sinalizar o problema. E aí ela cria esse estressor, só que passa muito rápido. E aí o lobo frontal é a parte executiva que toma decisões, e se essa parte aqui fica alimentando o processo da ansiedade, a pessoa fica num ciclo que vai durar mais de 10, 15 minutos. Então aqui é como a pessoa vai mudar esse fluxo de pensamentos, gerenciar os seus processos para entender o que ela pode resolver aqui e no agora em relação ao que ela está vivendo. E aí, processo de mudança. Então aqui a criação de atitude de enfrentamento positivo. Eu vou pegar 3 situações, vou criar com o cliente, vou falar o que é o enfrentamento. Então aqui no que seria o enfrentamento?
ele tem algumas situações no dia a dia que a gente ajudou ele a gerenciar. Então, algumas situações são mais desafiadoras. Então, ele vai ligar e vai, talvez, conversar com o chefe, vai falar com o marido. Quais situações ele vai criar um enfrentamento para se posicionar de uma nova forma? Mostrar a essas pessoas ou mostrar perante a vida uma forma nova de gerenciar. Estou sem dinheiro. Então, como ele vai criar a possibilidade de gerar outras formas de renda. Então, você vai ajudar o cara a desenhar aqui 3 situações de aplicação, né, do controle. Estou mostrando um modelo, tá? Depois o transbordo. O que é o transbordo? Eu vou fazer uma ativação antropológica na pessoa. Eu vou levar o senso a um senso de propósito. Eu vou pedir que essa pessoa, vou explicar isso, né? Nós primeiro interagimos com as coisas ambientais, depois nós controlamos comportamentos em relação a esse ambiente, que são acessados através de competências que eu posso ou não desenvolver, que vão habilitar ou não uma classe de novos comportamentos. Essas competências, essas habilidades, elas só vão ser ativas se tiver alguma importância. A gente chega no nível de valores e se eu acreditar que aquilo lá é possível, que eu tenho a competência de fazer. E aí chega no senso da identidade, né, no que eu sou perante tudo isso, como eu me vejo mudado, que foi o processo até aqui a aula anterior. Nesse momento eu vou levar para um nível acima. Quem mais pode se beneficiar com tudo isso? Então, é ajudar alguém que passa pelo que ele estava passando, ensinando tudo o que ele aprendeu e como ele gerou a mudança. Eu estou consolidando o processo de transformação lá em cima, né? Estou finalizando aqui para a consolidação. Eu não sou só mais a pessoa transformada, eu sou uma pessoa que transforma outras pessoas. Aqui ele traz um senso de responsabilidade maior em perceber todos aqueles estímulos no dia a dia. Depois, a mensuração. A aplicação de um teste, um formulário do antes e depois, conversando como ele chegou e como ele está se sentindo para ele consolidar esse processo de mudança. E aí um plano de vida, o que ele vai ter de ações internas, né, em relação ao gerenciamento dos processos internos, e ações externas no 30, 90, 180 e 360 dias. Então, um plano para ele ter de ações para o primeiro mês, para os 3 primeiros meses, para os 6 meses e para um ano. Então, aqui eu criei um programa. Aí eu tenho aqui o que é a ferramenta que eu vou aplicar, vou construir as ferramentas, depois eu vou pegar aqui cada aula, vou gravar em vídeo e eu tenho aqui as 10 aulas organizadas. Vou voltar aqui com vocês. Você vê a importância aqui do programa? Quando eu falei na parte anterior, o programa ele traz um destaque de uma coisa extremamente única. E você vai aqui, então, depois de preencher tudo isso aqui, que eu preenchi contigo, você vai ter a sua ideia original, você entende? Aí você vai dar um nome original para esse programa. Ele tem um prazo diferente, né? São 10 encontros, que você ali eu escolhi no gravado, mas você pode fazer isso em grupo de desafio, em 10 encontros para trabalhar essas questões. Dentro da sua ferramenta, eu vou mandar para você essa preenchida, é uma sugestão de um programa, mas pega as suas competências e aqui, tudo que eu te ensinei até aqui é importante que você consolide. No mundo digital, você não vai vender ou entregar apenas a coisa pela coisa, né? As pessoas vão querer você, a sua sabedoria e o seu conhecimento além da coisa pela coisa. Então é importante aqui você somar, ali como eu somei várias ferramentas das áreas que eu tenho de estudo, várias coisas que eu já apliquei dentro do consultório que funcionaram para conseguir desenhar um programa para pessoas com ansiedade. Aí você pode, olha que interessante, você construir um programa para ansiedade, depois ele vai rodar, você vai entender como fazer esse programa ser apresentado para o público, e se for gravado tem sempre pessoas entrando, e aí você pode posicionar um outro para depressão, por exemplo. Então você tem programas específicos para situações específicas para ajudar pessoas com mais originalidade. Então sempre ter uma atividade, porque quando é gravado principalmente, a pessoa tem que ter uma autoaplicação daquilo que você colocou. Então, como eu desenho depois a entrega desse programa, ele tem que ter um conceito, ou seja, uma espécie de uma palestra para você fundamentar o que você vai trabalhar. Esse conceito, eu vou te explicar, tem 3 tipos de pessoas de reação perante a vida, é um conceito. Aí vou ajudar a identificar dentro da experiência quem sou eu. Depois eu vou colocar a preparação para a pessoa aplicar uma transformação na sua vida, para ela entrar na atividade. Então, a preparação é mostrar onde na vida dela ela também pode fazer diferente, onde ela já tem uma atitude diferente. E aí eu crio dentro da aula gravada esse modelo, ou dentro da condução esse modelo, com aquilo que foi completamente organizado dentro do modelo do Blueprint.
Então você tem aqui um produto original com a terapia, promovendo ajuda para pessoas com ansiedade, que você poderia vender aqui a R$297, R$197, R$147. É um produto que vai ajudar as pessoas a chegarem em um resultado com um custo de entrada menor. César, eu vou parar de fazer atendimento? Não, eu estou te dando uma ferramenta a mais, principalmente para gerenciar o processo durante a crise, porque aqui você tem realmente um acesso mais fácil ao seu trabalho. E aí a pessoa passou por esse processo, ela aplicou, teve uma experiência positiva, ela muito provavelmente vai dar o próximo passo, que é fazer um produto mais caro ou até a sessão individual. Tá? Eu já vou te explicar sobre esteira, mas quero que você pegue a ferramenta, está aqui embaixo do vídeo, e pense como você pode trazer a originalidade, porque aqui você desloca completamente quando você começa a comunicar essa coisa original para aquela pessoa que você desenhou no Empathy Canvas. Você começa a criar um valor por quem você é, porque essa pessoa não vai conseguir viver esse processo com outra. Então, quando ela entende a importância desse processo através do seu trabalho, ela consegue se conectar e entender o passo que vai ser dado. Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima aula. Como montar, então, um pacote para oferecer dentro do ambiente digital? Eu não sei se você já foi a uma perfumaria ou aquelas perfumarias de free shop. É bem interessante quando você começa a olhar os perfumes e a forma que ele é oferecido. Se você olhar o perfume por si, o líquido pelo líquido, muito provavelmente a gente não consegue criar um valor em perceber o quanto aquilo realmente vale e não o quanto aquilo custa, né? E a gente paga às vezes muito caro por um perfume e ele é apresentado de uma forma muito especial. Muitos deles eles têm um desenho sofisticado ou a embalagem dele tem uma característica específica que é para trazer um conceito de que uma joia está sendo entregue para alguém. Porque o líquido pelo líquido seria mais uma commodity. Então, assim como a perfumaria, outras várias experiências, né, já são feitas, como que eu monto um pacote? Mesmo que eu vá atender aqui, agora eu estou falando, César, eu vou atender com terapia individual. Na internet é mais comum e mais frequente a venda de recorrência, ou seja, a pessoa vai comprar, vai entender o que ela está pagando por um programa, por um pacote, por alguma coisa que tem uma cesta de coisas do que ela pagar ali toda a sessão como é tradicionalmente no nosso consultório. Então, como eu posso fazer aqui dentro do meu consultório, e nessa aula eu vou te ensinar, porque eu vejo muitos terapeutas ali negociando a sua terapia, oferecendo a terapia. Quando você aqui oferece o pacote, César, eu vou atender individual, ótimo. Então, você vai vender aqui uma cesta dentro desse pacote. O que seria essa cesta? Por exemplo, são 10 encontros comigo presencialmente, mas nesses encontros, em cada encontro eu vou te entregar um caderno de atividade para você aplicar na sua casa. A gente vai falar mais especificamente sobre as atividades, como você constrói isso lá no módulo de atendimento, tá? Mas tô compondo aqui a cesta de produtos. Então são 10 encontros com 10 cadernos de atividades, porque eu não quero fazer com você o processo só naquela hora, eu quero estar presente entre as nossas sessões, por isso essas ferramentas são para você aplicar no seu dia a dia e levar de fato resultado, e essa é uma das grandes diferenças do meu atendimento para o que eu fazia convencionalmente no escritório, no consultório. É uma forma de você explicar. Eu vou te dar acesso ao WhatsApp, então eu quero estar presente com você nesse dia a dia, entre as sessões, vou ter aí um processo de fazer uma ligação com você para saber quando tiver uma atitude de enfrentamento para te dar força nesse momento. Você vai levar também um e-book completo. O que é esse e-book? Você vai organizar o seu conhecimento em relação à categoria que você está trabalhando e colocar ali naquele e-book conceitos que possam ajudar a pessoa a amadurecer dentro do processo na terapia. Você tem um e-book, é um livro digital que eu preparei falando só sobre como sair da depressão, como vencer a ansiedade, a depressão, enfim, qual for a sua categoria. Então estamos falando aqui, são 10 encontros presenciais, cada encontro vai ter uma atividade, você vai levar um caderno de tarefa, mais um e-book completo, um livro digital falando sobre esse tema, ou se você gravou algumas aulas, um curso completo falando sobre a depressão, conceitos que vão te ajudar a perceber no dia a dia, e mais um conjunto de áudios diários. César, mas áudio todo dia sim, às vezes você pode pegar e mandar, sabe aquela frase de motivação, aquela mensagem que a maior parte das pessoas usa como divulgação? Manda para o seu cliente que tem a ver com o processo que ele está passando
grava um áudio no WhatsApp, você pode ficar com esses áudios organizados no seu gerenciador. Onde eu gravo isso, César? Todo celular tem um aplicativo de gravação de áudio, gravador de áudio. Você vai lá, grava, coloca o número e o que é o tema e você deixa essa coleção de áudios preparadas, e aí quando a pessoa fecha, você vai ter um pacote com tantos áudios, você pode pôr uma quantidade, são 50 áudios diários que eu vou te mandar, mais 10 encontros presenciais, mais esses 10 cadernos de atividade, mais um livro digital, um e-book que eu preparei com todos os conceitos, e um curso que tem 4, 5 vídeos ensinando mais profundamente sobre a depressão. Então, por esse pacote, eu vou te cobrar tanto, você vai cobrar o valor fechado e pode parcelar em até 12 vezes. Mas César, como que eu vou parcelar em até 12 vezes? Você pode agora abrir no PagSeguro uma conta para você, e aí você vai associar a sua conta bancária, a aprovação é automática e você consegue gerar um link com o valor do pagamento. Então vamos supor que esses 10 atendimentos, esse pacote, ele custa R$ 1.500. Com os 10 atendimentos, os 10 cadernos de atividade, com os 50 áudios diários, com exercícios, com mensagens, mais o livro digital e o curso. Todo esse pacote vai custar para você R$ 1.500 em 12 parcelas de 140 e pouco que vai ficar. E aí você vai lá no PagSeguro e cria a sua conta, você pode criar um link de pagamento, você põe o valor do seu pacote para enviar para a pessoa. Você sai aqui, eu estou trazendo um conceito de diferenciação e foi assim que eu comecei lá, quando eu comecei a atender, eu criava esses programas específicos, tinha para ansiedade, para emagrecimento, para depressão, para burnout. E eu ia criando os programas, ele tinha começo, meio e fim, tinha um material, e quanto mais rico esse programa tiver, uma cesta que vai também diferenciar você dentro do mercado online, do mundo online, onde vai ter uma infinidade de pessoas. E aí olha que interessante, você já entendeu aqui melhor o perfil da pessoa, né? Você já está comunicando melhor com as coisas mais internas dessa pessoa. E aí você já criou um programa diferenciado, você fez uma cesta de produtos que compõem o seu atendimento online. Quando você começa a falar sobre isso, você entende que você já não é mais aquele terapeuta que está do seu lado, vendendo e oferecendo as mesmas coisas. Você já começa a ganhar uma notoriedade com uma coisa que é única e que é a sua terapia. Só que você está trabalhando e criando esse processo de entrega mais exclusiva, uma entrega mais genuína. Então, esses conceitos são de diferenciação, eu tenho certeza que vai ajudar a trazer para o seu negócio a percepção, porque no mundo digital as pessoas têm um padrão e um mecanismo de busca. Como eu disse, eu vou te ensinar no último módulo como você vai aplicar a sessão. Aqui eu quero realmente que você consiga criar a atenção, ganhar a atenção da pessoa para ter um resultado mais efetivo. Espero que você tenha aproveitado. Valeu! Vamos falar um pouquinho sobre 3 conceitos fundamentais para que você se estabeleça dentro do negócio digital com uma comunicação mais objetiva e consiga informar a sua terapia no modelo de compreensão com o seu cliente de maneira mais realmente estratégica. Nós temos 3 conceitos, eu vou compartilhar a tela aqui para usar o mural. Olha que bonito o nosso mural. O que eu sempre digo, nós temos aqui a terapia em si, né? O que a pessoa que ainda está com a consciência do velho bazar, ela tende a fazer, né? Que é um instintivo, é o que a maior parte das pessoas acaba fazendo por instinto real, né? Então ela tem a terapia, ela vai lá e informa. Como a maior parte das pessoas chega no mundo digital, vão lá e estou atendendo online, atendo por telefone, né, a teleatendimento. A pessoa ela quer que isso aqui seja a comunicação que já vai ajudar o outro a entender aquilo que ela está fazendo. Então esse aqui é o modelo do velho mundo. Só que para chegar até aqui, eu tenho que passar por 3 etapas, tá? Eu tenho que entender quais são as entregáveis da minha terapia. Eu estou falando, já vou explicar o que são. O que são entregáveis, César? O que a minha terapia realmente entrega? Sabe como eu falei do pacote, né? Você vai fazer uma sessão, eu vou te entregar dentro disso tantas horas de atendimento, X horas de atendimento
Aí lembra que eu já falei, características, vantagens e benefícios? Eu tenho que entender muito especificamente o que são essas entregáveis. Essas entregáveis, elas trazem exatamente os pontos de característica do produto. Então, se você vai complementar lá com cadernos de atividade, cadernos de atividade, aí você vai complementar o atendimento com WhatsApp, você vai dar esse acesso para a pessoa e vai dar um e-book, vamos supor. Então, essas são as entregáveis do que você vai oferecer dentro da sua terapia. Entendi as entregáveis? Aí eu vou pensar na oferta. É o segundo caminho. Não é sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou falar. O que é a oferta? A gente tem que aprender a entregar o que a pessoa precisa, mas comunicar aquilo que ela quer ouvir. Se não adianta eu ficar falando aqui sobre a terapia, sobre esses conceitos ou sobre o que eu estou atendendo online, se ela nem sabe o que é isso. Faz sentido? Se a pessoa não tem a consciência do que é a terapia, ela não vai entender a sua comunicação. E a maior parte de quem está comunicando do velho bazar fala sobre as entregáveis. As entregáveis, elas vão compor a oferta. O que é a oferta? Um programa completo com 10 encontros para te ajudar a vencer, controlar a ansiedade de uma forma natural. Ficou assim, tudo bem. Então, um programa completo com 10 encontros para te ajudar a controlar a ansiedade de uma forma natural. Nesses 10 encontros você vai ter todo um material de suporte, você vai ter acesso a essa plataforma para poder refazer essas aulas, você vai ter ferramentas para aplicar. Então, isso é a oferta. O que é a oferta? Não é terapia. Eu estou te entregando um programa completo com 10 atendimentos, 10 encontros. Eu vou transformar isso aqui no benefício que a pessoa vai ter. Olha aqui, são 10 encontros para qual o benefício? Ajudar a pessoa a controlar a ansiedade de uma forma natural. Então, eu comuniquei a oferta daquilo que eu tenho de entregável na terapia que eu presto. E aí eu tenho o terceiro passo, vou pôr em vermelho, que são as objeções. Lembra que nós listamos algumas objeções? Você já fez aí no Impact Campus. Então, vamos supor, terapia não é para mim? Terapia não é para mim. Dinheiro é uma objeção, tempo é uma objeção, por que com você? Quem é você para fazer a terapia comigo? Então, por que com você? Então, vamos lá. Na minha comunicação, eu tenho que incluir essas objeções antes de o cliente mencionar ou pensar, porque a maior parte das objeções são os diálogos internos que vêm na hora que você está fazendo a sua oferta. Então, vou comunicar aqui. Eu estou te oferecendo aqui um programa completo com 10 encontros. Em cada encontro você vai ter um caderno de atividades, porque eu quero te ajudar entre as sessões, ao longo da semana. Você vai ter também um livro digital completo para conhecer e entender melhor os desafios que a depressão gera e principalmente como você pode lidar com tudo isso. Além do livro digital, vou te entregar áudios diários para te ajudar no processo da construção do seu resultado. E você tem também um curso completo falando sobre processos que eu já apliquei no meu consultório e ajudei as pessoas a vencerem a depressão. E tem gente que fala, nossa, mas terapia não é para mim. Estou antecipando, tá? É justamente por isso que eu criei esse programa, que é um programa onde a gente vai estar muito mais próximo, tem ferramentas terapêuticas, mas eu vou te atender de uma forma que você nunca passou. E aí, o que é mais interessante é que a maior parte dos programas de terapia que são oferecidos no mercado, eles são extremamente caros ou às vezes não tem um prazo para acabar. Por isso eu estou te oferecendo aqui um programa completo por um valor realmente acessível para você dar esse primeiro passo. E o melhor é que você pode fazer a hora que você quiser. Então você está na sua casa com acesso à internet, estou quebrando o tempo, acesso à internet você consegue esse resultado. Aí, por que com você? Como eu disse lá no começo, resultado não leva desaforo. Então, se você já tem atendimentos, é ótimo que aqui é a hora que você mencione. Olha, porque eu já ajudei centenas de pessoas a passarem por esse processo. E aqui é um ponto, uma chave, eu vou anotar bem grande aqui. Mensuração. Você viu que eu coloquei lá no final um formulário, né? O que esse formulário faz? Além de ajudar o cliente a consolidar, eu posso mensurar o resultado do meu programa. Então, quando eu valido esse programa, tá dando resultado.
ele é mensurável. Então, já apliquei em 100 pessoas e quando eu fiz a parceria, eu comecei vendendo individualmente o meu programa. Depois eu fui até fazer uma parceria numa rede de hospitais. E aí ele começou a me direcionar a atendimento pacientes. Mas eu sentei lá, eu tinha mais de 100 pessoas já atendidas com 96% de aprovação. Aí, como que eu tenho essa aprovação? Aí eu mostrava o formulário do antes e o depois daquelas pessoas que passaram pelo processo. Então, eu tinha como mensurar o processo e aqui é a hora que eu falo por que comigo. Porque eu tenho 96% de índice de aprovação. Então, se você não tem, é legal construir ou por que com você? Porque eu ajudo pessoas a passarem pelo processo da depressão há tanto tempo ou histórias que conectam, como eu disse lá na sua marca, de coisas que você viveu ou que você já ajudou dentro do seu consultório de terapia. Então, sempre que eu for pensar na comunicação, eu tenho que comunicar uma oferta e na comunicação trabalhar as principais objeções para ele entender quais são as entregáveis da terapia que eu estou falando, tá bom? E se for online, você vai falar dos benefícios do online, isso são entregáveis também, então a gente pode marcar a terapia com mais facilidade, você pode fazer esse atendimento. Eu vou te mostrar os aplicativos que você pode utilizar, mas pode ser pelo celular, pode ser por uma câmera no seu computador, o que for mais confortável para você. Tá bom? Então aqui é a consciência de você pensar, parar de fazer a comunicação aqui simples ou até falando sobre entregáveis e comece a criar oferta sobre aquilo que você está vendendo, comunicando as principais objeções. Eu vou deixar esse mapa aqui embaixo para você fazer o download junto com o PDF dessa aula. Espero que você tenha aproveitado e nos encontramos na próxima aula. Valeu! Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para poder construir a sua vitrine na internet. E por que eu resolvi fazer a aula dessa forma? Porque ainda vejo que a maior parte dos terapeutas, quando pensa em entrar no mundo digital, acreditam que o seu único desafio é adaptar a sua ferramenta para esse modelo de atendimento. Quando, na verdade, o mundo digital ele envolve um relacionamento, né? Como estamos falando até aqui. Então, já entendemos como conhecer melhor o nosso possível cliente, vimos mais a fundo, né? Como identificar algumas coisas subjetivas. E agora eu quero te ensinar a montar uma linha editorial. E o que é uma linha editorial? Uma linha editorial é uma linha de conteúdo que vai gerar a educação para o seu cliente entender o valor da sua terapia e começar a ter clientes te buscando ao invés de você ficar caçando pessoas no ambiente digital. E como que a gente faz isso? Há muitos anos eu fui para o México fazer um mergulho em Cancún, num lugar muito interessante que é um museu subaquático. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu achei interessante e curioso, porque eu fui bem no ano que eles tinham começado a instalar algumas estátuas dentro do mar. Então já tinha uma parte mais antiga e tinha uma parte que estava nova ali, que eles estavam acabando de começar a colocar. E a gente foi até esse lugar, no meio do nada, perto da Isla Mulheres. Aí, quando descemos, começou o mergulho, foi interessante que a gente começou pela parte mais antiga. Então, já estava ali toda tomada de coral e cheio de peixe. Então, a gente olhava lá os peixes que vieram habitar aquele lugar, que antes era um deserto no meio do mar. Não tinha peixe nero, tinha peixe grande. Era bem legal o mergulho naquela região. O segundo ponto do mergulho foi no novo lugar do museu. E aí foi legal porque foi um outro cenário. Não tinha peixe lá, mas tinha as estátuas recém-colocadas. Eles colocaram pessoas, mesas, cadeiras. Então tinha toda uma cidade cenográfica com estátuas de cimento. Quando nós estávamos voltando no barco, eles falaram que aquilo era uma estratégia para poder aumentar a capacidade dos peixes sobreviverem. O que é a estratégia que eles fizeram? Quando ele coloca essas estátuas no mar, rapidamente o coral começa a nascer em volta dessas estátuas, criando um banco de coral artificial, né? Muitos navios são enterrados com esse intuito também. E qual foi o insight que eu tive quando eu passei por essa experiência? É exatamente o que hoje eu mais faço dentro do negócio na terapia, é entregar, oferecer e criar esse banco de coral. Todos os dias eu estou lá colocando uma estátua nas minhas vitrines para que outros organismos possam começar a existir. O que eu estou falando? O que são essas estátuas dentro desse processo? Todo dia eu tenho um conteúdo de valor que ajude a pessoa a entender como resolver alguma dessas questões. Eu também desenho aqui o meu Empathy Canvas, também entendo como o terapeuta lida, quais são as principais crenças, quais são os seus maiores medos, seus desejos. Eu tenho mais de 1000 alunos, então eu faço pesquisas, entendo quais são as dificuldades que esses alunos têm, e aí eu vou criando e produzindo material e conteúdo para ajudar a resolver esses desafios ou chegar em algum lugar, ou até melhorar um processo de crença para que eles possam obter um resultado melhor. E cada dia eu ponho uma estátua, e essa estátua vai criando corais e vão trazendo novos peixes. Ao invés de eu sair para pescar, como a maior parte das pessoas fazem, que sentam e ficam lá em cima
de uma ponte com mais 25 outros pescadores tentando lá fazer alguma coisa, pondo uma minhoquinha, aí um outro leva uma isca artificial, cada um lá com o seu jeito tentando pescar um peixe, e aí às vezes um dá sorte, consegue pescar um peixinho desse tamanho, joga na água, depois passa na peixaria para pegar o peixe para levar para casa. O que eu estou falando aqui? A maior parte dos terapeutas, como eu já disse aqui, vai tentar oferecer diretamente a terapia na internet. É como você pescar com uma varinha, ficar lá o dia inteiro e achar que alguém vai entender valor em vir comer uma isca ali que você está oferecendo. Seja ela, olha, estou fazendo terapia, estou fazendo atendimento online, posso te ajudar com o seu problema. Se você gera conteúdo com informação e essa informação eduque a pessoa e gere para ela um ganho, uma melhoria, um insight, você está entregando ferramentas e criando valor em a pessoa estar com você. Ela começa a entender o que você pode oferecer para ela. Você começa a ser um especialista em determinada questão. Então, eu quero te ajudar aqui para construir uma linha editorial para te facilitar ter disciplina, organização para educar o seu público. Nós vamos preencher juntos, mas antes vou compartilhar a tela e vamos aqui para o nosso mural. O que eu quero falar aqui? Nós temos, talvez você já tenha visto, mas quero trazer a importância de você compreender esse processo. Nós temos um funil de educação, de geração de conteúdo. E nós temos aqui pessoas transeuntes passando por a todo tempo dentro da nossa rede social, né? Eu sou artista plástico, por isso que eu fui fazer terapia. As pessoas elas estão aqui, várias delas, né, passando pela rede social e às vezes elas encontram um conteúdo interessante e começam a percorrer o processo de educação. Aqui, vamos supor que você tenha lá na sua rede social 500 pessoas. Essas pessoas são passantes que não conhecem ou não têm profundidade sobre o que você faz. E como a gente chama isso? Nós temos aqui uma primeira fase de conteúdo, que são os conteúdos de educação e descoberta. Descoberta. O que é a descoberta? Como eu te falei, a gente olhou o Empathy Canvas. Às vezes a pessoa não tem consciência que ela está vivendo um processo depressivo ou ela está vivendo um processo de ansiedade por um enclausuramento dentro de um processo de crise ou numa relação abusiva. E essa pessoa ela não entende. Aí às vezes o terapeuta está falando, olha, eu posso te ajudar com a ansiedade, ou ela não entende nem o que é a sua terapia. Ela não vai buscar conteúdos desse tipo. Isso não vai passar invisível. A gente tem um efeito chamado banner blindness no cérebro. A neurociência foi estudar como chega a ser realmente não notado, não percebido, e os 8% da população que percebem esse tipo de anúncio, muitas vezes já estão educados sobre o processo e vão negociar preço ou vão ver quais são as diferenças. E o que são conteúdos de descoberta? Aqueles conteúdos que vão falar sobre os sintomas. Lembra lá que a pessoa tinha pensamentos acelerados? Por exemplo? Então a pessoa estava lá passando por um processo de pensamentos acelerados, preocupação excessiva, insônia, né? Vamos pegar aqui. Aqui são os sintomas, né? Aqui em cima, na parte do topo do funil, os conteúdos que vão ajudar a pessoa estão ligados aos sintomas que ela sabe. Ela vai procurar na internet, aí ela acha, de repente, o seu conteúdo é um conteúdo de descoberta. Nossa, essa pessoa está me ajudando aqui com uma ferramenta a desacelerar meus pensamentos, ou está me mostrando que esse é um processo do meu cérebro e como eu posso reagir. Ela está me ensinando aqui sobre o que é uma crença. Isso são conteúdos de descoberta, não são conteúdos ainda para geração de vendas. Mas, como eu disse, a maior parte quer pular essa etapa e já oferecer direto. Aí a pessoa descobriu você. Aí ela vai falar, nossa, que interessante, vou continuar observando essa pessoa, porque ela viu conteúdo relevante, ela foi olhar o seu feed, tem mais outros materiais que ajudam ela nas necessidades dela. Você pegou aquele Empathy Canvas, fez 10 de cada e produziu conteúdo para aqueles 10 e ela está descobrindo você ali naquele processo. E aí vem a educação. O que são conteúdos de educação? Nesse caso, na educação, são conteúdos que aprofundam para que ela tenha consciência do que ela está vivendo. Então são conteúdos que vão falar mais sobre o sintoma ou uma ferramenta de aplicação, conteúdos maiores. Então aqui é um conteúdo como um e-book, por exemplo, com 10 passos para a pessoa poder desacelerar os seus pensamentos. Aqui pode ser uma ferramenta para ela aplicar no dia a dia, se você trabalha com hipnose, por exemplo, uma indução que você vai oferecer para a pessoa experimentar a hipnose antes de chamar ela para fazer uma sessão, ou conteúdos maiores, aulas maiores falando sobre o tema, falando sobre o processo. Mas aqui a gente já fala sobre a ansiedade, a gente já fala sobre a ferramenta, a linha de trabalho que você tem, mas entregando alguma coisa mais profunda para essa pessoa ter uma experiência. Onde o César faz isso? Nas lives e nas aulas ao vivo que eu dou no YouTube, onde eu coloco sempre um e-book à disposição nessas aulas ao vivo. Então são aulas com mais de 1 hora, onde eu aprofundo com ferramentas, com técnicas e também com a parte de estrutura de negócios, e sempre dou um e-book com 50 até 150 páginas já teve. Porque é um conteúdo onde eu enriqueço a percepção sobre como eu posso ajudar essas pessoas. E aí a gente chega no conteúdo de fundo de funil. O que é o conteúdo de fundo? O conteúdo de fundo é porque a sua terapia pode ajudar a pessoa a vencer a ansiedade. Porque você pode fazer um processo, e aqui a gente entra nos conteúdos onde eu apresento o meu
trabalho. Se eu tenho um programa, por que o meu programa, por exemplo, né? Porque o meu programa vai te ajudar a vencer a ansiedade, a controlar os pensamentos negativos, a retomar a qualidade de vida. Então aqui eu entro com já conteúdos que vão chamando a pessoa para conhecer o meu trabalho. Então aqui já é mais objetivo. Onde eu faço isso? Onde o César faz isso? Quando eu crio os grupos, eu vou te ensinar as estratégias, né, de captação lá na última parte, no último módulo. E aí aqui eu apresento o meu programa, os métodos que eu tenho e convido a pessoa a tomar uma ação. Aí ela entra no conteúdo de conversão. Se eu tenho 500 e eu consigo chamar a atenção aqui de 150 pessoas que gostam do meu conteúdo, que vão olhar, vão se conectar com aquele primeiro material da descoberta, uma parte vai querer ver mais. Então, desce para cá 50 pessoas, por exemplo, aqui no fundo do funil eu estou com 30, eu tenho a chance de converter mais 10. Então, sempre eu estou produzindo esse conteúdo, aqui eu distribuindo, né? Aqui são 80% do seu material. Ele tem que ser de descoberta, 15% do seu conteúdo, 15% de educação, os conteúdos mais profundos, os conteúdos maiores, os conteúdos que educam, e 5% o conteúdo de fundo, chamando para venda. Você percebe que a maior parte das pessoas focam aqui. Então vamos olhar aqui um fenômeno interessante. Imagina que você começa a fazer esse processo, todo dia você está dando um material, seja escrito, seja um áudio, seja um vídeo, seja um e-book, seja uma ferramenta, um infográfico, que vai educando, ajudando a pessoa a lidar melhor com o dia a dia dela. E todo dia ela está vindo e está pegando conteúdo, está vindo e está pegando conteúdo. E aí você faz uma ação de venda, que a gente vai aprender lá no último módulo, e ela tem lá o João, que é um terapeuta que todo dia está colocando, ó, atenda online, olha aqui minha terapia, eu cobro mais barato que os outros. Todo dia o João está falando para ela sobre a terapia dele. E aí ela passou 30 dias aqui consumindo seu conteúdo gratuito. Quando você chama ela para uma ação, ela se educou já sobre a importância de viver um processo com você. Ela vai querer comprar com você ou com o João. Se faz sentido que ela já entendeu e tem a capacidade de tomar uma decisão de maneira mais segura. Então, a produção de conteúdo, estamos aqui no content marketing, né, na marketing de conteúdo, ela é fundamental para você gerar um relacionamento, engajar essa pessoa, para ela descobrir, ao invés de você ter que pressupor que ele está entendendo a sua metodologia. Principalmente se você for para o programa, se você for para uma coisa mais exclusiva, usar o marketing de diferenciação, é muito importante que você eduque sobre os seus processos, que a pessoa te descubra. Então, eu tenho aqui uma ferramenta que eu vou te mandar, que é uma ferramenta da linha editorial. Então, você vai por aqui. Vamos supor que você já fez um programa online, aquele da ansiedade, e você tem um atendimento individual e um atendimento em grupo. Vamos supor que você tem esses três produtos com a sua terapia. Então você vai colocar aqui, qual que é o produto que eu vou educar aqui? É o programa ansiedade. Qual canal que eu vou entregar? César, qual canal é importante hoje? Se você não entrega ainda em nenhum, Instagram é onde tem o maior índice de conversão e é o canal que mais tem presença das pessoas. Mas o YouTube seria um secundário, se você for fazer. Instagram e Facebook, canais de descoberta excelente, e YouTube um canal para você ter materiais mais profundos, onde a pessoa tem que tomar uma ação. Né? No Instagram, muitas vezes ela está ali passando, no YouTube ela toma uma ação para ir e já consumir o seu conteúdo. Então ela vai te buscar, e isso faz com que a pessoa já chegue mais educada sobre o que você é. Então que tipo? Eu vou escrever um texto aqui, vamos supor. Tá? Qual o título? Vamos pegar um problema aqui, um desafio que a gente viu lá no nosso funil do começo. Pensamentos acelerados. Então, vou colocar aqui, descubra porque os pensamentos acelerados estão presentes todos os dias. Você vê que eu estou colocando aqui um título que é extremamente direto e cria curiosidade. Descubra porque os pensamentos acelerados estão presentes todos os dias. E aí eu vou colocar esse texto no meu Insta. Vamos supor que hoje é dia 1 de janeiro de 2020. Eu vou colocar esse texto lá no meu Insta no dia 10 de janeiro de 2020. Então programei, status programado, ainda não escrevi. Tá? Montei aqui. Aí eu tenho que fazer também aqui sobre a minha... Quero fazer sobre um programa que eu tenho de depressão, né? Um atendimento individual que eu ofereço. Então vamos colocar aqui, depressão. Qual o canal? Instagram. Vou fazer um vídeo. E o vídeo no Instagram, ele cabe de 1 minuto, e você tem que gravar ele de forma horizontal, tá? Para colocar lá no feed de notícia. Ou você coloca ele em pé e grava até 2 minutos, até 10 minutos para o seu IGTV. Vamos colocar aqui, pegar a depressão, vamos pegar aqui a incapacidade de levantar da cama. Vamos colocar 3 passos para você ter mais energia durante a manhã. Vamos colocar um outro aqui sobre a ansiedade. Atendimento individual, Instagram, vídeo. Vamos colocar aqui, o guia definitivo para você
Gerenciar a ansiedade. Então aqui já é um conteúdo de meio de funil, né? O guia definitivo, eu vou fazer um vídeo maior aqui, né? Posso pôr no YouTube esse vídeo e posso transformar isso também em um e-book. Posso ter esse guia definitivo para ajudar a pessoa sendo um material de e-book, né? Para ela baixar. Então eu coloco aqui programa, esse vai ser dia 10, esse vai ser dia 12 do 1, esse vai ser dia 14 do 1, esse vai ser dia 16 do 1. E aí eu preencho todos eles. Vou lá e programo meu conteúdo diário ou 2 vezes por semana. César, qual que é o ideal? O ideal é que você tenha conteúdo todos os dias, principalmente se você está começando no mundo online, para poder tocar um maior número de pessoas. Vai ter um bônus aqui nesse curso, né? Tem um bônus para você aprender a fazer tráfego, para poder chegar e descobrir mais pessoas que possam se beneficiar com o seu conteúdo, com aquilo que você está entregando. E aí você pode sempre ter um fluxo constante. Parando aqui 1 hora na semana, você constrói a sua linha editorial da semana inteira. Programou? Já sei, eu tenho que escrever esse texto. Você vai parar uma parte do seu tempo para produzir esse texto. Fez o texto, você está já com aquele assunto, você teve que parar e escrever, está com aquele assunto em dia, para e já grava um vídeo falando sobre aquele conteúdo. Escreveu? Escrito. Aí vem aqui e atualiza. Aí chegou no dia 10, é o dia da postagem daquele texto, você postou? Postado. E você vai mantendo com a linha editorial, vai entendendo, agora eu preciso produzir, vou fazer isso semanalmente. Então pega 1 hora na sua agenda semanal, produz aqui os títulos e o porquê você está fazendo aquele conteúdo. E uma recomendação para que você tenha mais velocidade para chegar e se consolidar no mercado digital, que você tenha conteúdos que eduquem sobre uma coisa específica. Se você estiver lá, imagina que eu chego no seu canal, eu estou passando por um processo de ansiedade. Eu chego no seu canal, eu consigo achar um e-book, consigo achar... A gente vai falar mais da construção do e-book mais para frente. Eu consigo achar um vídeo mais completo falando sobre alguma coisa, eu acho vários vídeos que me ajudam com sintomas diferentes e eu aplico essas coisas e começo a ter mais resultado de vida. E aí eu vou ter interesse sobre você. Ou eu chego no seu canal, abro lá, tem um vídeo legal. Aí, nossa, eu vou olhar o resto, tem você de repente no churrasco, tem um vídeo falando sobre pânico, sobre autoestima, coisas que não tem a ver comigo. Então, diminui a chance de eu querer estar lá ativamente no seu perfil buscando conteúdo. Veja que você já consome conteúdo de alguns produtores. Se você quer buscar uma receita, provavelmente você já tem um lugar que você vai. Se você quer buscar informações sobre terapia, tem algum lugar que você vai. E esses produtores estão focados em entregar um conteúdo exclusivo para você. Por isso que eles conseguem essa consciência, tá, do produtor de conteúdo que eu estou te passando. Por isso que eu consigo ter pessoas engajadas no meu perfil. E é o mesmo que eu estou sugerindo para você, que você montou um programa, faça o domínio desse espaço do mercado, dessa categoria que você vai trabalhar e construa o maior número de conteúdos que você pode para a pessoa entender quem você é. Depois a gente vai ter estratégia de captação ativa, a estratégia de chamada para ação e vendas. Mas aqui é importante que esse é o trabalho de base, tá? Eu vou voltar aqui. O que é o trabalho de base? Trabalho de base é aquele que tem que acontecer todos os dias, é como você alimenta a sua vitrine. Imagina que você vai no shopping center e você tem uma loja com a porta fechada. E é muito do que acontece quando você está oferecendo, olha, vendo roupas, mas você não sabe qual é o tipo de roupa, você não sabe se é roupa masculina, feminina ou se aquilo vai ser bom para você. Então esse tipo de estratégia ajuda para que você consiga manter a vitrine, a pessoa entendendo quem você é e principalmente os seus maiores diferenciais. Ela consegue se conectar com você como terapeuta, né, ser humano, e não com a sua linha de terapia. Isso é um grande diferencial para que ela tome a decisão lá na frente. Então esse é o trabalho de base, um trabalho desse bem feito. Eu vou deixar aqui o PDF junto com o e-book, que se você não baixou ainda, é o e-book de persuasão e vendas para terapeutas. Eu ajudo como você vai criar esses títulos, como você vai pensar na redação de um texto ou até na montagem de um vídeo falado para poder encantar mais. Eu vou te ensinar também a estrutura desses vídeos ainda nesse módulo. Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Valeu! Nessa aula eu vou te ensinar em 5 passos como você gravar um vídeo que verdadeiramente prenda a atenção da sua audiência. E por que gravar esse vídeo? Porque a maior parte das pessoas, quando começa a gravar vídeo, eles fazem aqueles vídeos robóticos. Olá, tudo bem? Ansiedade afeta milhões de pessoas no Brasil. E eu não quero que você seja essa pessoa chata ou até aqueles conteúdos de isopor. Respire profundo, prenda o ar e solte. Isso vai te ajudar com a ansiedade. Eu quero realmente que eles verdadeiramente impactem quem está do outro lado. E é por esse motivo que eu gravei essa aula para você. E o que eu vou te passar aqui? Eu vou te passar em 5 etapas como você prender a atenção da pessoa, conseguir passar a sua ideia e trazer isso numa sequência para que você, de forma estruturada, consiga levar o seu conteúdo para a sua audiência. Então, qual que é o primeiro passo?
todo vídeo tem que ter uma promessa, uma super promessa. Como eu comecei esse vídeo, em 5 passos eu vou te ensinar a fazer um vídeo que verdadeiramente prenda a atenção da sua audiência. É a promessa para aquele vídeo. Por exemplo, nesse vídeo eu vou te ensinar em 3 etapas como você pode melhorar a sua questão com a ansiedade. Nesse vídeo eu vou te ensinar o que nunca te contaram sobre como melhorar a qualidade do seu relacionamento. Você vai fazer uma promessa que tenha entrega dentro do conteúdo que você vai disponibilizar naquele material. Então, primeiro pilar, a promessa. Depois, falar o porquê você está gravando aquele vídeo, né? Trazer aquele senso de causa. Olha, por que eu estou passando isso? Porque a maior parte dos meus pacientes que vêm no consultório, com essa simples aplicação conseguem já melhorar, conseguem ter mais qualidade de vida e diminuir e controlar os processos da ansiedade. Então você vai falar, e porque eu sei que grande parte das pessoas tem isso, eu estou trazendo essa informação para você. Então promessa, por que você está trazendo esse vídeo, aí eu vou trazer o que é esse vídeo, né? Agora, o que é o que eu vou te ensinar? Então eu vou te ensinar ferramentas da linha terapêutica X para te ajudar nesse processo. Falando o que? Terceiro processo. O quarto é o conteúdo. Então você vai passar lá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, você discorre o seu conteúdo, porque a maior parte das pessoas entra e já começa a dar o conteúdo direto. Só que aqui você não ganhou a atenção da pessoa. A promessa vai fazer ela visualizar alguma coisa na vida dela através da informação que vai chegar. O porquê vai identificar e dar plausibilidade para aquilo. O que vai ajudar ela a entender e assentar melhor a informação. Aí você entra com conteúdo. O quinto passo é um toque de expert. Você vai dar aquele seu toque, e eu percebi que as pessoas que faziam essa aplicação diariamente conseguiram melhorar outras áreas da sua vida. Então recomendo que você aplique essa técnica todos os dias. E um toque especial que eu quero te dar nesse vídeo, crie também uma identidade na sua comunicação. Traga você como você é. Se você vier em casa e a gente bater um papo no meu jardim, a gente vai conversar muito parecido como eu me coloco na internet. Antigamente eu também vim aqui, olá, preambularmente, é mistério que se esclareça que a primeira conjuminência pareopatética do indivíduo mal intencionado. E a pessoa não quer um professor dando uma aula catedrática. Traga você com o seu jeito despojado, seja autêntica. A maior parte do medo que a pessoa tem na hora de gravar vídeo é porque ela tenta se parecer com alguma coisa que ela não é. Ela tenta agradar a todo mundo, cria uma ficção mental que do outro lado tem alguém ali que é um juiz, mas é ela mesma fazendo o juízo. Mas César, e se tiver hater? Ótimo, a gente tem o direito de ter uma audiência, não tem o direito de ter uma boa audiência. E se ele não aproveitou, o coração dele é mesquinho, não entrou a informação, você está ali dando a sua entrega de valor, ótimo, se preocupa com o que você controla, que é gerar o conteúdo. Então esse é o toque que eu te dou para você começar hoje. Eu não sei se você percebeu, para gravar essa aula, eu coloquei exatamente os 5 passos, né? Abri com a promessa que eu ia te falar em 5 passos para você conseguir gravar vídeos que encantam a sua audiência. Aí falei, por que eu vou gravar isso? Porque a maior parte vai robótico. Aí falei do jeito robótico. O que eu vou te ensinar? Vou te ensinar em 5 etapas, uma sequência estruturada para você prender a atenção da pessoa e ganhar a atenção dela até o final do vídeo. Aí fui para os passos. Quarto, conteúdo. Passei os 5 passos e dei um toque de expert para você lidar com medo de gravar vídeo e trazer a sua autenticidade. E aí eu chamo para ação. Quero que você grave o seu primeiro vídeo, coloque na comunidade, usando essa estrutura, trazendo a mensagem, a sua grande ideia, o seu processo original, para que você também coloque, já dê esse primeiro passo compromissado, e vamos partilhar esse passo dado e celebrar junto lá na comunidade. Então te espero na próxima aula, espero que tenha te ajudado. Um forte abraço. Valeu! Vamos falar então sobre a jornada de compra dentro da internet. Eu quero usar uma ferramenta bem especial, uma ferramenta da antropologia, que normalmente é utilizada com vários conceitos, e eu quero trazer esse conceito aqui para o mundo digital, para você entender o percurso que o cliente faz e como você estrutura também os passos dentro desse processo. Essa aula vai amarrar tudo que a gente viu até aqui para você entender o conceito, né, dentro do processo da antropologia, de como uma pessoa pode caminhar dentro da jornada do herói. Eu sei que muitas vezes a jornada do herói ela é utilizada com vários processos, inclusive tem pessoas que usam ela dentro do trabalho terapêutico. É
um trabalho feito dentro da antropologia que mostram os 12 passos de uma pessoa que sai do mundo normal e volta, né, no retorno do Elixir. Ali tem muita coisa também profunda sobre o amadurecimento da personalidade, as formas como nós lidamos com o mundo real, com o dia a dia, né? Entramos aqui muitas vezes ainda focados muito no nosso prazer, nas coisas que tem a ver conosco, né? E muitas vezes a gente não enxerga o movimento. E como uma pessoa gera esse processo de amadurecimento, de mudança, de tomada de decisão dentro dessa estrutura, é o que foi mapeado por Joseph Campbell. Ele percebeu que todo herói, ele modelou heróis, pessoas de verdade, pessoas que tinham conseguido um grande resultado, cientistas, pessoas que ficaram na história, assim como ele modelou também personagens, né, mitológicos ou outros personagens que também apontavam como heróis, trazendo esse processo. Então eu quero compartilhar a tela para entrarmos aqui no nosso mural, para entrarmos em contato com essa ferramenta preciosa. Então, a fórmula da jornada do herói, ela é usada para contar histórias, ela é usada para desenhar processos dentro da terapia, por exemplo, para desenhar processos de venda, e aqui eu quero trazer com você toda a caminhada com o seu cliente dentro do processo de tudo que a gente falou até agora. Primeira etapa dentro da jornada do herói é a chamada de mundo comum. Aqui é quando a pessoa tem uma consciência limitada sobre o problema que ela está vivendo. E o que é uma consciência limitada? Lembra que falamos muitas vezes ela tem uma consciência sobre os sintomas, ela não tem aqui ainda um senso de autorresponsabilidade apurado, a pessoa ainda não tem um controle sobre as situações. E aqui ela está no mundo normal dela, e aqui é um processo que ela vem, que a gente vai chamar de mundo natural. Ela tem aqui mundo natural. Ela tem aqui uma série de desafios que ela está vivendo, por isso, no mapeamento que nós fizemos com o Impact Canvas, ele é extremamente funcional para entendermos aqui qual que é o processo que essa pessoa consegue enxergar, como essa pessoa, nesse processo, enxerga o mundo. Quando ela tem uma consciência limitada do desafio, ela tem algumas emoções, sentimentos, dores, ela tem aquele tipo de processo que deixa ela presa no problema, e aí, quando entendemos isso, nós vamos produzindo aquele material para convidar a pessoa para uma aventura. O que é um convite para a aventura? Aqui é um aumento da consciência, aquele conteúdo de descobrimento. É quando a pessoa está vivendo os processos, de repente ela entra no seu vídeo, lembra? Ela está aqui no mundo natural, e ela vê algum material rico seu falando, passando uma ajuda, entregando gratuitamente alguma coisa que melhora a vida dela, uma coisa que ela não conhecia. E aí aqui é o momento que ela para e fala, peraí, eu não preciso viver com isso a vida inteira, não preciso viver na ansiedade a vida inteira, tem caminhos naturais que não a medicação. Esse é um momento que você aumenta a consciência desse cliente. E quando ele conhece você, então ele dá um segundo passo, ele entra na casa 2 e ele tem esse chamado para a aventura. O que é o chamado à aventura? É o chamado a explorar, buscar outras coisas, e é quando ele começa a olhar o seu material, olhar as coisas também em outras fontes, né, na internet, sobre aquilo que ela estava vivendo, que ela não sabia que poderia melhorar. Vou dar um exemplo aqui, para até ficar mais fácil. Você chegou até aqui, talvez você estava no mundo natural, fazendo seus atendimentos lá no mundo presencial, e você não sabia como fazer esse processo. De repente você conheceu algum material meu, passou por esse trabalho de educação, viu que tinham caminhos, e aí aonde a gente chama a pessoa com mais conteúdo mais profundo, e ela vai ter uma relutância à mudança. Aqui, essa pessoa ela está presa ainda às velhas crenças, às velhas atitudes, ela está lutando ainda com aquele velho modelo de mundo, e é um momento onde ela vai tocando aqui a assumir a responsabilidade. Então, quando ela descobre que ela vai ter que mexer, vai ter que operar a mudança do processo de vida dela, ela percebe que tem caminhos, ela fica num choque, né, que nós chamamos aqui de contraste de crenças, porque ela tem uma parte dela, o momento dialético, né, que a gente chega numa nova síntese, porque ela tem a crença fundamentada aqui, ela descobre um outro caminho, e aí ela vai ter que gerar mudanças e processos. Então aqui ela ainda está lutando com velhas crenças. E olha que interessante, lembra quando eu mostrei no Impact Canvas, e a gente apresenta para a pessoa um processo, falando também, inclusive, para ajudá-la com as crenças antigas que fundamentam ela ficar presa na casa 1. E é importante esse momento porque ela começa a colocar em julgamento a si mesma e a entendendo o
o que ela está vivendo, ela consegue possibilitar a entrada na casa 4. O que é a casa 4? É quando ela entende e fala, tá bom, eu quero isso então para minha vida. Já entendi que depende de um processo, mas como eu vou passar por esse processo? E aqui é um encontro com o mentor. Aqui é um encontro com alguém, com alguém que vai conduzir. Então, aqui é o momento que ela entrou no processo dialético e ela aceita. Então, ela começa a consumir o seu conteúdo aqui, ela não virou cliente, tá? Nesse ato 1, a pessoa está começando, então, a aprofundar. É o momento que ela deseja dar o passo de mudança, então ela vai conhecer mais o seu material. Aqui, aqueles conteúdos do meio para o fundo do funil, conteúdos mais ricos, materiais que vão entregar mais educação, seja um e-book, seja uma aula maior, seja um processo mais profundo, não é uma experiência que você gera para ela. Ela vai começar a aplicar aquilo no dia a dia. Ela não só descobriu, não só entendeu a importância, agora ela tem uma nova síntese e ela aceita. Então ela começa a te acompanhar. Aqui começa o processo de engajamento. A venda, ela só vai acontecer na entrada do ato 2. E o que é o ato 2? É o cruzar do limiar, né? Esse primeiro passo é quando ela tem um comprometimento com a mudança. E o comprometimento com a mudança é realmente buscar alguma coisa estruturada, fazer um processo de terapia ou fazer o seu programa terapêutico. Então, nesse momento aqui, ela dá o primeiro passo. Ela compra a sua mudança. O que é compra a sua mudança? Ela investe, né, dentro do processo que eu estou te ensinando, ela vai investir, porque ela já foi educada, ela estava lá vivendo um processo, aí ela descobriu que tinha caminhos, lutou com as próprias crenças, assumiu o desejo, foi buscar mais informações, engajou com o seu modelo de trabalho, e aí ela quer entender como você pode ajudar ela mais profundamente. Se você tem o programa feito, é o momento que ela vai dar o primeiro passo para começar a trabalhar dentro da sua estrutura de produtos. Né? Se você tem a sua terapia, vai trabalhar exclusivamente com a terapia online, individual, é quando ela vai buscar esse tipo de informação e dar esse passo. O que nos leva para a sexta casa. São os primeiros enfrentamentos que a pessoa vai ter com a situação antiga. Você começa o processo de terapia, ela vai ter aqueles primeiros testes, que são os antigos inimigos, que são hábitos, são os estímulos que estavam mantendo ela dentro do processo, um sistema de pensamentos que mantinha ela dentro do processo. Então aqui ela tem os primeiros enfrentamentos com as antigas situações. Ela começa o processo de terapia ou começa o processo com você dentro do programa. E se você prestar atenção no programa, eu desenhei justamente esse processo naquele programa que a gente fez de ansiedade. Tá? Aqui ela vai ter então primeiros enfrentamentos. Então é quando a pessoa ela está ali no processo, né, trabalhando a ansiedade, aí ela de repente vai chegar em casa, o marido vai estar lá, ela vai ter que lidar com o dia a dia, o marido continua igual e ela percebe que ela tem ferramentas para gerenciar os seus processos, ela está ali ainda tocando a coisa como a coisa era, não como a coisa vai se transformar. Aí chega a aproximação da caverna. Nesse momento tem uma preparação para a grande mudança. Nesse momento é quando você já conseguiu estabelecer uma conexão profunda com o seu cliente, a conexão está estabelecida e vocês estão desenvolvendo os recursos. Então é o momento onde você está trabalhando possibilidades, a pessoa já se abriu, já está buscando, ela teve os primeiros contatos, ela vai ter uma maturidade maior em entender o que ela vai lidar para tomar uma decisão de mudar. E aqui é onde você começa a operar recursos dentro da terapia, onde você começa a mudar a rotina de vida, a colocar a pessoa perdão, a andar e ter ações mais objetivas internas para entender os seus processos. Então aqui é a parte bem de análise profunda para ela buscar as ferramentas e entender e assumir a responsabilidade, que é o passo da próxima casa, que é a aprovação. Aqui é a tentativa de uma grande mudança, é quando ela vai chegar para experimentar a grande transformação. Então aqui é onde ela tem autorresponsabilidade, ela tem autorresponsabilidade desenvolvida e ela vai experimentar a grande transformação. O que é a grande transformação? A pessoa que está vivendo dentro do processo de ansiedade, nesse momento ela começa a entrar em contato com as coisas que ela experimentava
com um novo modelo, um novo sistema de crenças, com uma psicogênese, né? Um novo processamento na estrutura antropológica de lidar com aquilo. Então aqui é onde ela tem realmente a experiência de começar a não ser impactada da mesma forma pelo mundo externo. Então é quando você começa a consolidar a sua terapia, começa a consolidar o seu programa, o seu processo, para ela chegar no nono passo, que é o efeito das transformações na vida dela. O que é o efeito das transformações? Quando ela amadureceu, né, vamos pegar aqui de novo. Ela está no mundo natural, onde ela nem entende que é possível mudar, ela está presa lá no sintoma. Imagina uma pessoa vivendo um período de crise, né, no isolamento social, ela está lá presa dentro de casa, ela não consegue entender como vai ser o amanhã. De repente ela encontra você falando sobre como essa pessoa pode aproveitar melhor o tempo dela, construir qualidade de vida, gerenciar os processos de pensamentos, sentimentos e construir realmente objetivos para a longo prazo. E aí ela começa a lutar com ela mesma, porque ela está vivendo um processo de dor, mas ela viu um novo caminho. E ela começa a te acompanhar, e aí ela vai e dá o primeiro passo. Ela tem lá os primeiros enfrentamentos com os modelos antigos, ela começa a reconhecer recursos, ela está preparada para se aproximar dessa mudança mais intensa, então ela começa a trabalhar mais estruturalmente dentro dos seus sistemas, e aí ela assume a responsabilidade para a grande transformação e começa a não ser impactada. E aí o que mais, né? Essa pessoa que estava vivendo ansiedade, qual o efeito que isso tem na vida das pessoas que convivem com ela, o impacto que isso tem na vida financeira dela, quando ela consegue se colocar em movimento mesmo num processo de desafio externo, ela não se mistura com isso. Aqui encerra a terapia e a gente tem um terceiro ato. E por que eu falei do programa e da importância de você criar, e a gente vai falar mais especificamente da esteira de produtos no próximo módulo, mas de você criar opções para a pessoa ter a entrada a um baixo ticket e criar uma experiência que realmente, genuinamente leve transformação para ela. Porque é mais fácil essa pessoa dar esse passo aqui com um ticket menor de entrada e ela passa pelo processo e aqui, né, vamos olhar os dois cenários. Se você construiu o seu programa, um programa com um ticket baixo que dá o poder de escala, a pessoa entra, passa pelo processo, ela teve a transformação, o efeito dessa transformação, ela vai querer continuar com você, ela quer saber até onde você pode conduzir ela num processo. E é nesse momento que você pode oferecer aqui a terapia individual, que ela tem um ticket maior, a pessoa já experimentou, já sabe o que você pode oferecer e ela consegue entrar aqui num produto de ticket mais alto, que seria o terceiro ato. Aí você pode aqui posicionar. Se você só trabalha com a terapia individual, você vai parar nesse ciclo e não vai ter o terceiro ato, ou você vai ter, de repente, um encontro, uma mentoria, alguma outra coisa que você possa fazer dentro das ferramentas que você oferece. E aqui é uma redenção à mudança, é a estrada de volta, né? Então é um processo onde ela quer voltar, ela não quer só ter a ansiedade controlada e essas coisas atingidas, ela quer ter um modelo de vida redesenhado. E aí aqui na 10ª parte é o desejo por mudanças maiores, então desejo por mudanças maiores. Olha que interessante. Porque talvez aqui a pessoa na casa 1 ou na casa 4, ela já encontrou você, ela não está disposta a dar esse passo ainda, seja por tempo, por dinheiro, seja pela experiência que a terapia vai gerar de profundidade, de transformação e mudança. Então aqui, quando ela passa por uma primeira experiência, ela chega com um desejo maior de alcançar outros pontos. Se você não tem essa etapa para oferecer para essa pessoa, ela vai buscar. Pessoas vão fazer treinamentos, pessoas vão buscar outras ferramentas com outros terapeutas para fazer um outro processo que mude e crie uma transformação maior. Então aqui, nesse momento, a ressurreição é uma tentativa de uma grande mudança. Aqui, a transformação que a pessoa toca, ela vai além dos sintomas iniciais. O que eu estou dizendo aqui? É uma transformação que ela toca num nível maior, ela remodela a vida dela, ela leva a percepção da força que ela tem, quando ela ativa o recurso, gerencia com o processo, ela consegue expandir essa percepção para outras áreas da vida dela, para verdadeiramente buscar um redesign em toda a sua vida. E aí chega no último passo, que ela se torna um caso real, né? Se torna um case de sucesso dentro do seu processo.
E aqui é onde começam a aparecer indicações e depoimentos mais profundos. O que eu estou querendo dizer aqui? Essa pessoa passou por toda a sua jornada, por toda a sua esteira, ela andou, se transformou, né? Chegou pelo mundo natural, preso num sintoma, conseguiu descobrir, aplicou, viveu experiências que melhoraram a vida dela, decidiu dar mais um passo, poder transformar e gerenciar, finalizar com aquele processo que estava incomodando, seja depressão, ansiedade, pânico. E aí ela passa pelo processo do programa, ela tem uma transformação, gerencia aquilo, agora ela quer um passo a mais, um redesign na vida dela. E ela volta e começa a inspirar outras pessoas que estão ao seu meio através da própria transformação vivida. E aí é nesse momento que ela se torna um grande caso de sucesso, que pode gerar um depoimento para as pessoas entenderem esse percurso. Se a pessoa, num depoimento, eu vou te ensinar, vai ter aula sobre como coletar isso, mas num depoimento, você vai ajudar a pessoa a contar a história da jornada do herói dela. Você tem vários casos no seu consultório, por exemplo, que as pessoas chegaram num estado de embotamento emocional, chegaram constipadas, sem possibilidade para a sua vida no amanhã. E elas passaram por um processo com você e chegaram até aqui. Quando o terapeuta tenta diretamente vender, oferecer terapia, ele está falando aqui sobre essa parte. Criar desejo para uma mudança maior. É uma parte muito pequena da população que já conhece o valor da terapia, que sabe quanto a terapia pode oferecer, entregar para ela. Uma parte menor ainda conhece o quanto você realmente ama aquilo que você faz. Então, todo esse caminho que eu desenhei com você nesse primeiro módulo é para você ter realmente a terapia colocada dentro do mundo digital numa forma estruturada, robusta, que te permita ter uma esteira de produtos para o seu cliente andar e ter um nível de transformação expandido com você. Então, vamos voltar aqui para encerrar. Essa é uma ferramenta da antropologia, né, usando aí a jornada do herói, pensando no nosso modelo de chegada nesse mundo digital. Então, passei por cada fase com você, construindo essas fases, e aqui eu estou te mostrando o processo como um todo. E aí, muito terapeuta que eu mentoro, muitas vezes paralisa, né, na hora de produzir conteúdo, e aí começa até a produzir, nos primeiros conteúdos não tem resultado, ou nos primeiros materiais ninguém comenta, ninguém curte, não tem interação, e aí eles desistem e voltam para a velha forma, tentando vender a terapia de forma direta. Então aqui é para você olhar que tem um processo estruturado, tem um pensamento estruturado por trás para ajudar as pessoas que precisam e que nesse momento podem se beneficiar do seu trabalho, percebam o valor em andar em cada etapa. E se você consegue se tornar um exemplo, se tornando um especialista, se mostrando como uma autoridade dentro desse processo, você vai ganhando espaço e a confiança junto com essa pessoa para entrar de vez realmente no processo de fazer a terapia. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço. Vamos falar um pouquinho agora mais profundamente sobre posicionamento dentro do mundo digital. Não sei se você conhece a história do Ayrton Senna. Ele começou muito jovem no kart e ele começou a praticar, começou a ganhar destaque lá no kart. E aí ele foi ganhando autoridade, foi subindo dentro das categorias. E toda vez que ele olhava para o seu sonho, ele perseguia resultados melhores, dedicava a sua vida inteira para conseguir ser o melhor ali naquela posição que ele estava, ou mais empenhado, mais disciplinado, o que realmente entrega o maior número de informações dentro do processo que ele estava vivendo, para a categoria de cima olhar para ele e ele ser convidado. E foi assim até ele chegar na Fórmula 1. E ele chegou na Fórmula 1 numa companhia, né, num time que não tinha tanto prestígio, não tinha um melhor carro, e ele tinha que fazer alguma coisa para ganhar notoriedade. Ele estava entre os melhores para que os grandes times pudessem olhar para ele, as grandes montadoras, para que ele tivesse a possibilidade de chegar lá. Ele começou a treinar na chuva. Ele não era especialista em correr na chuva, mas ele começou a treinar na chuva com tanta frequência. Chovia, ele pegava o carro e ia para a pista. Chovia, ele pegava o carro e ia para a pista. Que ele foi se tornando especialista nessa condição. E por que ele fez isso? Se ele não tinha o melhor motor, ele não conseguia competir em cavalos com os outros carros, ele tinha que se aproveitar de uma situação específica para que quando chovesse ele tivesse a possibilidade de ser notado. E foi o que aconteceu. Ele estava dentro da John Player Special, ele conseguiu fazer aquela volta mágica, que ele passa um monte de carros,
chega em primeiro lugar na primeira volta, ele já passa todos esses carros num circuito que falavam que ninguém ultrapassava. E aí ele ganha notoriedade, ele vai para as maiores montadoras e se torna o maior nome, né, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. E como aconteceu esse processo? Ele aconteceu de uma vez? O Senna já foi buscado por essa grande montadora? Não, teve um percurso. E no mundo digital acontece da mesma forma. Então eu quero te ensinar nessa aula como que você vai conseguir construir autoridade, ser percebido com o valor que você tem dentro do trabalho que você faz. Para isso, vamos para o nosso mural. Vamos fazer uma pirâmide aqui para facilitar a nossa compreensão. A gente entra no mundo digital, né? E aí, como eu disse, tem um pessoal que está aqui que não entra nem na pirâmide de escalada, né? Eles são pessoas que estão fazendo venda direta. Gente, eu estou falando bastante a respeito disso, porque eu sei a importância, porque a maior parte de vocês, muitas vezes, já tentaram, já buscaram agências, e vocês têm um caminho mais fácil, um caminho não é mais mais simples, tá? Não é mais fácil porque depende de uma constância, mas para fazer aqui o papel e se fazer presente no digital, tem um papel importante que você constrói dentro dessa ação. Começa a ganhar notoriedade quando a pessoa começa a produzir um conteúdo. Só que a maior parte das pessoas, como eu disse, quando começa a produzir um conteúdo, começa a fazer um conteúdo mais engessado, falando sobre tudo. Vai falar sobre transtorno, ansiedade, a autoestima, falando sobre pensamento positivo, falando sobre uma comida que ela comeu. E então, quando a pessoa chega até o seu perfil, ela olha, ela até tem um vídeo legal de descoberta, mas ela não tem muito para aprofundar sobre aquele tema. Então, a pessoa fica, às vezes, perdida, porque tem muito tema ali específico e ela não anda no processo de educação. Esse é o modelo generalista. Então tem muita gente que produz conteúdo e me liga, César, eu não estou tendo resultado, estou postando com constância. E a gente vai olhar, os conteúdos eles não são direcionados para uma única coisa, uma causa específica, para um nicho de trabalho específico. E as pessoas generalistas, elas até têm resultado no mundo digital, mas elas vão ter um resultado menor, não vão ser percebidas como autoridade. Nós temos uma outra parcela. Opa! Já por aqui no preto. Nós temos uma outra parcela que começa a produzir um conteúdo específico. E essa parcela se torna especialista. O que são os especialistas? Imagina que se você passa ali um mês inteiro falando sobre como ajudar pessoas que estão vivendo um desafio no relacionamento. Então você vai entregando conteúdo de como lidar com o cônjuge, de como retomar a relação, de como trazer os valores que tinham no começo, de como conseguir em 3 passos uma ação objetiva para que a pessoa possa se acalmar durante esse processo. Aí a pessoa chega em um dos seus vídeos, ela posta, e aí ela começa a olhar o seu conteúdo e você está extremamente direcionado. Então ela começa a perceber você como uma pessoa especializada naquilo que você faz. É a mesma coisa do Ayrton Senna. Você dedicou ali a sua vitrine a falar 100% de uma temática, você vai se especializando de fato em entregar informação a respeito disso. Então a pessoa ela chega, gosta de um vídeo, ela começa a rodar e tem uma série de materiais sobre aquele mesmo conteúdo, você é percebido como um especialista. E aí, quando que eu me torno, César, uma celebridade, uma autoridade? É na próxima fase, autoridade. Você se torna uma autoridade quando você tem um conteúdo especializado que ajuda o maior número de pessoas e começa a ter resultado. Pessoas gerando depoimentos sobre o seu conteúdo, seu material gratuito, pessoas entrando dentro do seu programa, tendo uma transformação, gerando depoimento, pessoas fazendo a terapia com você, tendo depoimento, e aí você vai se tornando uma autoridade, porque além de especializado, você tem resultado. E resultado não leva desaforo, por isso que eu digo sempre, muitos vão ficar aqui falando sobre as suas certificações. Sou especializado, tenho mestrado em X, doutorado em Y, também trabalho com a ferramenta tal. Eles estão falando a seu respeito e não a respeito da transformação que eles podem gerar. A autoridade, ela vai gerar essa transformação
para um grupo especializado, ela vai falar para uma pessoa especializada e não mais generalista. A fatia que essa pessoa da venda direta pega é quase nada. É muito difícil, eu não conheço ninguém que teve sucesso só fazendo esse tipo de ação. Tá? E olha que eu tenho milhares de alunos dentro dos programas online, no programa presencial, e nunca vi ninguém nesse modelo ter resultado. Nesse modelo, são poucos que conseguem pingar, mas nunca conseguem crescer, não conseguem ter realmente a segurança para poder viver da terapia e estar realmente no mundo online com uma presença mais consolidada. Os especialistas, esses tocam resultado. Olha o tamanho da pirâmide, por isso que eu deixei. E as autoridades, elas tocam um resultado maior. Elas conseguem porque já tem resultado gerado. E tem um outro nível, que é o último, que se torna uma autoridade celebridade. Autoridade celebridade. Vocês sabem que eu tenho alguns sócios em alguns projetos, como o Dr. Juliano Pimentel, como o Rogério Minotoro, tem o Rafa Prado, são outras pessoas que eles já atingiram o nível de autoridade e celebridade. Eles geraram tanta transformação para esse pedaço do mercado especialista que eles se tornaram, que eles foram sendo conhecidos por outros pedaços do mercado, e aí é a hora que você começa a ganhar força para ter um conteúdo generalista. Se o Juliano Pimentel, por exemplo, que é um médico, trabalha com saúde e emagrecimento dentro da internet, começou com posicionamento de emagrecimento, foi para a saúde, se ele abrir um curso de finanças, muitas pessoas vão entrar no curso de finanças porque confiam no trabalho dele, já percorreram, tem um número enorme de pessoas que já percorreu o trabalho dele, que já passou nos programas dele, então ele se torna uma autoridade celebridade. Sobre qualquer coisa que falar, as pessoas vão escutar porque respeitam os resultados que ele tem. Então esse é o caminho de escalada para facilitar o seu processo. Foque nessa parte da pirâmide, em se tornar um especialista. Pega o Empath Canvas, aqueles pontos todos que você vai desenhar dentro das 12 estruturas, coloca 20 questões de cada e produz material 3, 4 para cada um deles, vai postando diariamente, você vai se tornando um especialista, começa a ganhar notoriedade, as pessoas começam a entender que você tem conteúdo para falar sobre aquilo, e aí é o momento em que você consegue começar a ter o maior número de pessoas te buscando, logo o maior número de pessoas sendo transformadas, logo mais autoridade, e aí você consegue consolidar a sua presença digital. César, isso demora muito? Eu fiz um teste com o meu próprio trabalho, tá? Eu já tive posicionamentos diferentes dentro da internet, já me posicionei numa linha mais de conteúdo mais pesado, filosofia, neurociência, e não tinha muito sucesso. Já me posicionei também para o público final, várias vezes, tentando falar ali diretamente na linguagem mais de inteligência emocional, e não tive resultado. Quando eu comecei a pegar nichos específicos, e a gente tem programas específicos que depois eu modelei, né, eu cheguei a ter uma rede de pessoas que começaram a atender dentro desses programas. E a gente tinha as entradas na depressão, ansiedade, emagrecimento. Hoje eles continuam esse processo de trabalho dentro dos seus consultórios. E aí a gente tinha várias frentes e falava sobre aquele tema específico. E aí o mesmo aconteceu quando eu comecei a vir para o mundo digital. Eu já dava formações, mentorias, treinamentos e especializações para terapeutas há muitos anos, no mundo presencial. Quando eu comecei a me posicionar no mundo real, eu criei um novo Instagram. Em muito pouco tempo eu já estava como especialista. Em 3 meses eu já estava abrindo meu primeiro programa para o mundo digital e tendo resultado, tendo centenas de pessoas entrando. Então o processo é muito mais rápido quando você tem estratégia. E aqui eu estou te passando o caminho para você se tornar realmente referência na área que você deseja trabalhar. Até a próxima aula. Valeu! Suporte entre os atendimentos. Nessa aula eu vou te passar mais especificamente como você vai olhar para tudo isso, porque muitas vezes essas informações, já passei elas em alguns lugares, ficam soltas e as pessoas não utilizam desse recurso que no mundo digital tem um poder de